Senhor, meu Deus e meu Pai, entramos na tua presença, Pai amado, para mais um momento de Pai amado, de conhecimento, Pai amado. Oh Deus tremendo, Deus maravilhoso, eis o ensino, Pai amado, através da tua palavra, Pai amado. E desde já, Pai amado, só te agradecemos, Pai amado. Eu pede, Pai amado, e obrigado. Amém. 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 Pai do Senhor, meus irmãos. Amém. Romanos 8, bora lá. Romanos 8. Voltando de onde paramos. Ela para ela vai ficar escura. Mas ela continua gravando. Romanos 8, verso 15. Quem é o leitor? Porque não recebeste. Então tá, pode ler. Vai lá. Vai lá. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estades em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Pelo qual clamamos? Abba, Pai. Fala comigo, adoção de filhos. Adoção de filhos. Então a gente já sabe que não... Essa moça aqui já foi. Que não temos o direito legal de sermos chamados comumente de filhos de Deus, se só nascemos uma vez. Se só somos nascidos da carne, que é do pai e da mãe, da vontade do varão e da varona, não tem esse direito de ser chamado filho de Deus. O direito de ser chamado filho de Deus é só através do novo nascimento. E aí nós temos aqui o espírito de adoção, que é o que nos dá a capacidade de sermos chamados filhos de Deus. Ô, varão, obrigado. Tem alguma coisa desse pão? Não. Produto? Não. Tem não. Ainda bem. Não. Estraga a luz. Depois, aí vem cá. Obrigado. Na mão. Parece lá no vídeo ali. Aonde? Isso aqui é o irmão Elvis, ó. Servo do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o Elvis Presley, irmão. É Presley mesmo. Vamos lá. Então, um homem, para poder dizer que é filho de Deus de fato e ser considerado filho de Deus, precisa ter nascido de novo. E o que é nascer de novo? Vamos lá? O que é nascer de novo? O que Nascer é da água e do Espírito. nascer da água e do Espírito. O que é nascer da água? Nascer da palavra é a palavra. E o que é nascer do Espírito? É o que é o fruto Que da... manda, é que jorra, né? É o resultado de nascer da água da palavra. Isso. Mas vamos ver de fato agora o que é esse nascer do Espírito. O nascer do Espírito é quando o Espírito de Deus vem testificar dentro do teu espírito de que você é um filho de Deus. Você vai ver isso no próximo versículo. Então, o Espírito de Deus vem para nós para nos fazer ter o direito, porque lá em João 1:11, no 12, né, na verdade, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, nós não tínhamos esse poder, nós não tínhamos esse direito legal, mas a morte de Cristo nos justificou. E o que é a palavra justificar? Quem sabe? O significado real de justificação, segundo a Bíblia. Fala assim: Deus me declarou, justo. Agora, vamos lá. Você sabe que não é por seu mérito, certo? Porque você sabe que diante da justiça de Deus o que você merecia era a morte. Sim. Sim ou não? Sim. O salário do pecado é a Morte. dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que nós merecemos legalmente, pelos nossos pecados, pela nossa vida distante de Deus, por termos afrontados a Deus, e a Bíblia diz que Deus nos amou sendo nós inimigos de Deus. Então nós agíamos como inimigos de Deus,
E Deus nos reconcilia com Cristo, através de Cristo, e nos justifica. Ele olha para você e fala: meu filho pagou o preço que você deveria pagar, da morte por você. Ele sendo puro é o sacrifício substituto. Ele sendo justo te justifica. Fala assim: ele levou o meu pecado. Ele levou o meu pecado. Ele levou a minha culpa. Levou a minha culpa. Falei, ele levou as consequências do meu pecado. Levou as consequências do meu pecado. Que a consequência era literalmente a morte, irmão. Rapaz, Ele morreu por você, no seu lugar. glória a Deus, Muito aleluia. sério, irmão. Glória a Deus. É a doutrina da substituição. Por quê? No Antigo Testamento, as pessoas tinham que levar um animal para morrer no lugar deles, para que eles continuassem vivos. Ele pecou, então tinha que fazer o sacrifício pelo pecado. Aí matava o animal. Aí tinha o sacrifício pela culpa, porque o cara pecava, matava o animal para falar: eu pequei, o animal morreu no meu lugar. Mas aí tinha o sacrifício pela culpa, porque mesmo depois de ter sacrificado pelo pecado, o cara ainda estava sentindo culpa, remorso do que aconteceu. Aí tinha o sacrifício pela culpa, aí morreu pela culpa. Caramba. Tinha essa sacrifício do pecado, sacrifício da culpa, sim, senhor. Fala assim: Cristo morreu. Cristo morreu pelos meus pecados, pelos meus pecados, pela minha culpa. pela minha culpa. E tem isso no... Sim! Quando ele fala para você confessar as vossas culpas uns com os outros, para que sareis. Eu me sinto culpado com você, então eu preciso reconciliar com você. Então eu vou reconciliar como? Confessando. E como que é a minha culpa com Deus? É o ato do justificar. Ele morre para cobrir, para perdoar, para expiar, para tirar o pecado. Mas ele te justifica para que não reste culpa. Então isso prova que ele não morreu só pelo pecado, ele morreu pela culpa. E é a sua justificação. Ô, louco. Justificados, Romanos 5:1, abre aí. Qual? Romanos 5:1. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Continua? Não, tá ótimo. Temos paz com Deus. Então você tem paz, você não fica carregando mais a culpa. Quando você ora, você confessa, você tem que deixar ser perdoado, porque Cristo já levou não só o pecado, mas a culpa também. Então você não pode aceitar quando o diabo vem: você não é digno porque você fez isso. Eu não sou digno mesmo. Ele é digno e ele morreu por mim, já carregou. Então você não tem que ficar se martirizando: eu pequei de novo, mesmo depois de conhecer o Evangelho. É verdade? Então, 1 João 2:1, vai lá. 1 João 2:1. 1 João, capítulo 2. A Filhos, gente fala meus primeira filhinhos. de João, porque é a primeira epístola de João, primeira carta de João. Meus filhinhos, é isso aí? Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ele está falando para crente ou para descrente? A crente. Para crente. Pra crente, né? Meus filhinhos, vos escrevo para que não, Pequeis. porque a vontade de Deus é que a gente não peque, certo? Sim, 2:1. Então, fala pro irmão que está do lado, fala para de arrumar desculpa. Para de arrumar desculpa. Se Deus quer que você não peque, Se Deus quer que você não peque, Ele sabe que você consegue ficar sem. Ele sabe que você consegue ficar sem. A Bíblia diz que libertados, pois, do pecado, foste feitos servos da justiça. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós não somos levados pelo pecado como quem não consegue mais controlar. Fala assim: eu já tenho Eu já tenho. tenho. o sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Fala: eu já fui purificado pela palavra. Eu já fui purificado pela palavra. Fala: eu tenho a palavra. Eu tenho a Fala: palavra. eu tenho o Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo. Fala: eu consigo vencer o pecado. Eu consigo vencer o pecado. Então, essa é a nossa realidade cristã, irmão. Aí o pecado se torna uma escolha da pessoa. Sim. Exatamente. Já não é mais escravo. Antes nós não tínhamos como. A única coisa que a gente sabia fazer era pecar, porque não tinha jeito. Nós éramos levados pela nossa velha natureza ao pecado. Porque éramos escravos do pecado. Escravo não tem vontade própria, faz o que o Senhor dele quer. E o pecado era nosso Senhor. Por isso que Jesus falou: se o Filho do Homem, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis Livres. É por isso que a consciência da pessoa, quando ela peca, acusa.
Sim. Né? Depois, fala assim, depois já é regenerado, depois já se nasce de novo. Não conseguimos mais. Exemplo, uma vez que você conhece o Evangelho, né? Recebe o Espírito Santo, você vai tentar conviver novamente ali no meio do pecado, automaticamente você não tem paz. Sim. Você é acusado dia após dia, né? Pela própria sua consciência. Consciência pesada, não tem paz, né? Não tem essa paz. Vai lá, 1 João 2:1, continua. E se aí. alguém pecar, temos um advogado. Se alguém pecar, ó, filhinho, eu vos escrevi isso para que não pequeis, ou seja, a vontade de Deus é que vocês não pequem. Mas, porventura, se alguém pecar, existe a possibilidade. Fala comigo assim, na minha vida, de nascido de novo, o pecado é uma possibilidade. O pecado é uma E possibilidade. não algo inevitável. E não algo inevitável. Vocês perceberam isso? Agora, lembra a sua vida antigamente. O pecado era inevitável. Qualquer coisa que faria te levaria ao pecado. Verdade. Hoje não mais. Hoje não mais. Mas há possibilidade de pecar. Mas você vive para pecar ou você vive para agradar a Deus agora? Pra agradar a Deus, né? Mudou ou não mudou? Mudou. Porque mudou a natureza. Mudou a essência. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora eu estou começando a falar mais aberto sobre o que é novo nascimento. Estou começando Glória a Deus. a entrar no assunto. As naturezas mudam. Então não é porque eu brigo contra mim, não é porque eu luto contra mim, não é porque houve só uma mudança de caráter, houve uma mudança de natureza. E aí muda todo o jogo, te dá uma capacidade nova, que você não tinha sem Cristo. Rapaz. Fala assim, não é fictício Não é fictício. ser uma nova criatura. Ser uma nova criatura. Fala, é literalmente É literalmente a natureza de Deus, a natureza de Deus sendo comunicada. sendo comunicada. A nossa natureza, A nossa natureza. para podermos viver a vontade de Deus. Para podermos viver a vontade de É Deus. exatamente isso que é o novo Deus. nascimento. Estou falando aqui de uma Aleluia. forma bem simples e Glória a resumida. Deus. E aí, filho, vos escrevo essas coisas para que não pequeis. Mas todavia, se alguém pecar, Se alguém pecar, temos um advogado. pronto, nós não vamos ter só o acusador. Os que estão no mundo só têm um acusador diante de Deus. Eles não têm um advogado. Com o Pai. Eles só têm a acusação, eles só têm a promotoria. Eles não têm o advogado de defesa, mas você não tem acusação, só você tem advogado de defesa. O acusador nunca vai parar de acusar. Fala assim, o crente, eu estou dando agora a aula que eu dou para povo de teologia mesmo, irmão. Agora eu tô com vontade com vocês aqui. Então bora. Vou fazer dois caras aqui, ó. Dois caras estranhos, um gordão. Esse sou eu. Fazer um mais fininho aqui. É o Elvis. Eu não consigo fazer fininho, vai sair só boa. Vem cá, Elvis, pra gente olhar. Ele é baixinho. Aqui, ó. Isso aqui, ó. É aqui, ó. Tem um cidadão aqui. Aqui tem outro cidadão. Aqui, ó. É o lugar do martelo. Eu não sou bom de desenho, né? Vocês já percebem, né? Fácil. Você já sabe que é um martelo, pronto. Tem uma tribuna. Aqui, ó. Aqui, ó. Acusação. Aqui é a defesa, na direita. Aqui é a acusação. E aqui, ó. Vou fazer isso. É o diabo.
é o juiz, aqui é o juiz, tá, irmão? Não sei se você já percebeu, né? O juiz. Juiz, Deus. Então, aqui é quem? O réu. O réu. É igual ao pecador. É o Tribunal dos Estados Unidos. É o pecador. Pecador. Então, o que acontece? O Satanás vai vir aqui. Ó, esse daqui, ó, pecador. Fulano de tal fez isso. Ele vai vir acusar, porque ele é o quê? Acusador. Acusador. O que ele vai usar? Palavra. A lei. A lei. Palavra. É o que ele vai usar, irmão. Ele vai pegar na sua falta. Vai falar aqui que ele faltou. Vai usar a lei e a palavra para te acusar. Sim ou não? Sim. Sim. Ele é o acusador dos nossos irmãos. Até no Apocalipse ele vai estar lá. Está lá no capítulo 12. No capítulo 12 que ele vai ser lançado fora. E aí, agora foi lançado fora o acusador de nossos irmãos. É só depois da limpeza da região celestial. Não vou falar disso agora. Só de uma forma rapidinha aqui, para mostrar para os irmãos. Fala assim, já tem alguém acusando. Já tem alguém acusando. Já tem alguma coisa. Só que você é crente. Fala comigo. Comigo. Vigora Romanos 8:1. Portanto, agora Romanos nenhuma 8. condenação. 8:1 e o 16. 5:1, perdão. 5:1. Romanos 5:1 e o 8. Lê aí o 8:34 de Romanos. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, ao qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem os condenará? Por quê? Porque é Cristo quem morreu. 8:33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de 8:33 e Deus? 34. E Deus, quem os É justificará? Deus que os justifica. Quem vai conseguir tentar acusação contra eles? Fala assim, o Satanás, Satanás, Satanás? quando ele vem acusar o crente, quando Quando ele vem vem acusar o ele crente, já vem perdendo. ele já vem perdendo. Se você não tiver orado, ele está ganhando. Mas se você tiver orado, ele está perdendo. Fala por quê? Por quê? Porque você não é burro. Na hora da oração que você sabe que você pecou, a primeira coisa que você vai fazer, você vai chegar diante de Deus e não vai pedir perdão. Você não é burro. A primeira coisa que você faz é... Você vai pedir perdão, se humilhar. Porque você reconheceu que você pecou e que Deus é santo, então você se humilha, você pede perdão. E aí quando você pede perdão, o sangue de Jesus te... Purifica. Vê lá, 1 João 2:1. 1 João 2:1. 1 João 2:1, né? Estou falando aqui da situação do crente, tá? Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Aqui Pai, a defesa. O vacilão chegou aqui, ó. Jesus Cristo. O Hoje. vacilão chegou aqui, vai acusar aquele crente miserável. Aí ele vem com as 7 pedras dele para acusar. Ele vai vir para falar pro pai que você que errou, certo? Só que ele não é onipresente, você orou. E aí quando você orou, o seu advogado, que é a defesa, que é Jesus, te justificou. Continua o texto. Para com o Pai, o Jesus Cristo, o justo. Ô justo, você é justo por si próprio? Não. Mas você é justificado. Por quê? Por Jesus. Porque ele morreu por? Nós. Levou o seu? Pecado. Levou a sua? Culpa. E aí você agora está? Justificado. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai entrar a sua viagem. Oh, glória.
Tem o pecado premeditado e tem o pecado da fraqueza. Independente se foi premeditado, se não foi, se você se arrependeu, você foi perdoado. É, né? Então é por isso que está escrito. Mas o pecado premeditado, normalmente, ele vai gerar consequências graves. Vai, né? E não existe pecado que não seja propriamente premeditado, a verdade é essa. É, né? Existem coisas que você tramou com tempo e houve coisa que você fez conscientemente e sem tempo só. Sem tempo. Você sabia que era errado e fez do mesmo jeito. Fez no momento do qual Momentâneo, e premeditou depois você antes. preparou antes. e aquilo que você fez antes. Então essa questão do justificado, Depende do seu arrependimento, humilhação e oração. então, mas assim, para ter acesso à justificação, está disponível a todos, mas a pessoa tem que aceitar e reconhecer o sacrifício de Cristo, não é Primeiro isso? ela tem que confessar Cristo, senão Confessar, ela nunca será senão nunca justificada. será justificado. Aí uma vez Isso aqui só serve para quem nasceu de novo. 1 João 2,1 é só para quem nasceu de novo. Romanos 5,1 é só para quem nasceu de novo. Romanos 8,33 e 34 é só para quem nasceu de novo. Que tá seguindo. Crente que pecou, cara. Igual nós aqui. Primeiro você nasce de novo. Quando Essa você nasce palavra de é novo, isso. Aí você é fora. justificado automaticamente. E aí você nasce de novo. Que tá seguindo a E Jesus. aí você é considerado sem pecado, por causa do Cristo que levou todos os seus pecados. E aí ele te justifica, declara você justo. Você se torna justo a partir dali. E a partir dali você vai viver obras de justiça. Não pela lei, mas pela fé. Pela graça. Por graça. Telestai. Glória a Deus. Glórias a Pagou o Deus. preço, pagou tudinho. Tá lá, até Telestai, está pago. Ele é a Ele propiciação. quitou a do nosso dívida, ele pecado. quitou a dívida. O texto de Colossenses fala que a cédula que era contra nós, ele cravou na cruz. Ele cravou na cruz. A cédula que era contrária a gente. Então Deus, sendo juiz, ele condenou o próprio filho, tipo isso? Ele fez o filho carregar tua condenação. Mas ele que quis, né? Julgou. Entregou. Jesus que quis. Fala Culpado. assim. Foi praticamente falou, você é culpado, né? Não, abre em Isaías 53, eu queria falar disso agora pra vocês. Deus olhou pra ele e falou, culpado. Ele que se ofereceu, né? Ele foi culpado não dos dele, ele Não, foi não dos culpado dele, dos sim, nossos. nossos. Ele foi o Se fez substituto. culpado. Então é por isso que ele é A doutrina, propício. essa sim, a doutrina da substituição. Fala substituição. Substituição. Então, Deus fez o quê? É o Ele castigo fazia que os traz a animais paz. morrer no lugar dos pecadores. Para quê? Para mostrar que Cristo morreria pelos pecadores. Por isso que Uma fala, vez né? só. Uma vez só. Só que os sacrifícios dos animais tinham que ser diários. E o que era por toda a nação de Israel, uma vez por ano. Aqui tá falando aqui, né? Mas o de Cristo não, foi uma vez só por todas. Temos paz com Deus. Então, até fala, né? O castigo que nos traz a paz, Esse Isaías 53. Né? o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Exato. Aí fala aqui, né? Justificado pela fé, temos paz com Deus. Vamos lá, Isaías 53, abre. Já abriu? Já. Quer comer? Vamos lá, quem vai ler? Quem lê? É o primeiro? É versículo 1. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Fala qual pregação? Qual pregação? A do Evangelho. Isaías está profetizando, irmão. Isso aqui é profecia. Fala, e qual é o braço do Senhor? E qual é o braço do Qual é Senhor? o braço do Que Senhor? foi estendido na cruz do Calvário. Verso 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. Fala assim, que raiz de terra seca? Que raiz de terra seca? É Jesus nascendo no ventre da Maria, irmão. Que não tinha possibilidade de engravidar, por quê? Porque ela não teve contato sexual. A terra seca. Agora vai outra coisa aqui para vocês, científica. Fala assim, uma mulher Uma mulher só pode dar à luz pode dar à luz quando o ímã é rompido. quando é rompido. Então tem que ter a relação sexual para o ímã ser rompido para a mulher poder dar à luz. Por isso que quando o anjo falou para ela, ela falou, não dá para acontecer isso. Eu nunca tive contato com o varão. Para Deus não é impossível. Glória a Deus. Glória a Deus. Lucas 1,37, porque para Deus Nada é impossível. Ele faz a virgem da luz. Agora imagine, irmão, no ímen, na vagina da mulher, o ímen tem que ser rompido para que depois haja a abertura da passagem, os ossos atrás possam se abrir e a criança possa descer para poder sair.
Senão não abre a passagem. Rapaz, então essa mulher sofreu. Por isso que no Apocalipse vai falar de uma mulher que lá, o texto de Apocalipse é muito sensível, verso 12. Lá a mulher, tem hora que ela representa Israel, tem hora que ela representa Maria. A mulher do capítulo 12. E por que representa Maria? Primeiro representa Israel, porque é a mulher vestida do sol, que é o sol da justiça. Ela tem a lua sobre os seus pés, porque os tempos, e ela é vestida de estrelas também, porque as coisas relacionadas aos tempos dos cumprimentos e profecias que estão na mão de Deus vão acontecer em Israel. Diga amém. Amém. Mas a mulher tinha dores tremendas e ânsias antes de dar à luz. Aí já está apontando para Maria. Por quê? Porque quando ela vai ter Jesus, ela não tinha tido relação com ninguém. Então as dores delas foram extremas, as ânsias dela foram extremas. Aí o Salmo 22... eu não posso ficar falando um monte de coisa. Não, solta aí, mano. Solta, mano. Seu fariseu, solta logo. Só essa, vai. Salmo 22, verso 9. Mas quem for ler esse versículo tem que ler alto mesmo, com vontade. Mas tu é o que me tiraste do ventre, fizeste-me confiar, estando aos seios da minha mãe. Agora lê um para todo mundo saber que é um salmo messiânico, porque senão vai falar... Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio Pronto, e das palavras... Deus meu, por que me desamparaste? Você lembra dessas palavras? Jesus na cruz. Certo? É um salmo messiânico, sim ou não? Sim. Mas lê o 9 de novo. Mas tu és o que me tiraste do ventre. Tu, ó Deus, é quem me tirasse do ventre. Quer Deus dizer, fez o parto quando dele. a mulher, que é Maria, estava sentindo as dores extremas, porque não tinha passagem para dar à luz o filho, Deus fez o parto. pai desceu e tirou o filho para fora. Glória a Deus. Ah, paz, Aleluia. glória a Deus, aleluia. Vindo nova. Ô, glória! Glória a Deus, aleluia. Não todinho, não. Leu? Estando aos seios de minha mãe. Olha lá, aí ficou com a sua mãe. Deus pegou e colocou no braço de Maria. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Só varão ali deu glória. Aleluia. Vocês não gostam de aprender essas coisas. Glória a Deus, aleluia. Rapaz, peraí, Deus desceu pra fazer o pato pra do filho fazer dele, o pato. Meu irmão do céu. Maria era virgem, irmão. Meu Era irmão, virgem, meu irmão. não tinha como nascer. Tava Se noivada Deus desse, ainda. porque o texto de Apocalipse 12 Ela não fala ia que sobreviver? quando a mulher estava para dar à luz a criança, Satanás, o dragão, desceu para querer tragar o filho. Ou seja, quando ele estava lá, ele estava o diabo querendo... Porque, irmão, quando ele viu a movimentação no mundo espiritual, ele falou, tem alguma coisa errada, essa criança é diferente. O dragão quer ir para destruir o filho. Aí Deus desce, vem porque é meu. Oh, glória a Não pode Deus, fazer aleluia. nada. Então, quando José pegou a Maria estava intacta, né? A vagina dela. Não é isso? Não, calma aí. Quando ele casa com ela. É. Mas depois já nasceu o filho, já era, rompeu de dentro para fora. Já tava, não era virgem mais, não? Não, ela era virgem. Não, depois que teve o Jesus. Só que não tinha mais o ímen. O ímen já tinha sido rompido, É. mas não foi rompido como todas as mulheres. Homem. As mulheres comuns, o ímen é rompido como? Quando o pênis do homem penetra a vagina da mulher. Sim. O ímen dela não foi rompido dessa forma, foi a criança saindo, Deus puxou Pera a aí, criança. o ímã dela foi rompido de dentro pra fora, irmão. Com a criança saindo, com a cabeça de Jesus saindo para fora. Foi com E a... Deus recebendo o bebê. Ele puxando. Puxando. Mas por que não rompeu quando Deus puxou o filho? Porque Deus é espírito, mano, não pegou com física. Mas ele puxou o filho dele para baixo. Deus é espírito. Glória a Deus. Então, no Ele caso, puxou olha, a cabeça do menino então, saindo, olha, rompe o ímã. não tá nem sangue, né? Mas de... Lógico que saiu sangue, varão. Ele nasceu, teve que sair. Por causa da placenta que estoura. É? Normal, né? Normal. Saiu para fora. Só não foi penetrado. Mas você É. consegue imaginar isso aqui, irmão? A grandeza disso Meu aqui? Deus do céu. Então a raiz de terra seca fala de Maria que não havia possibilidade de nascer filho, mas nasceu uma raiz na terra seca. Isaías 53, verso 2. Não tinha parecer nem formosura, e quando olhávamos para ele não víamos beleza alguma para que o desejasse. Não, ele era comum. Está querendo dizer que ele era uma pessoa comum.
Não era, se olhar para Zóio gente, você azul? ia ver um homem acima Então? da média. Não, ia ser um judeu comum. E feio e bonito. Tipo você. Tipo eu aqui, né? Assim. Não, aí já quebra. Aí você me quebra. Aí você me quebra. Aí você me quebra. Tá igual a nossa aí, Aí quebra com força. Ajuda eu, vô. Ajuda eu, vô. Ô, Varão, ajuda eu continuar assim. Aí você me quebra. Ô, Varão. Implicância. Ô, Varão. Engraçadinho. 53:3. Foi desprezado e abandonado pelos homens de dores, familiarizado com os sofrimentos do trabalho, tá? Esse é sofrimento de trabalho pesado. Como um de quem os homens ocultavam seus rostos era desprezado e dele não fizemos caso algum. Então está falando dos sofrimentos dele como homem no trabalho do dia a dia, porque o pai dele era carpinteiro. E, irmão, era comum o filho ajudar o pai. Ele estava ajudando seu pai na carpintaria. Então ele teve familiaridade com trabalhos pesados. E a carpintaria, irmão, antigamente você pensa o quê? Madeira, né? Tem gente que acha que é até marceneiro. Marceneiro é marceneiro, carpinteiro é carpinteiro. Mas a carpintaria de antigamente, eles não trabalhavam só com madeira, eles também trabalhavam com pedras, tá? Nessa época. Então, ele era familiarizado a peso e trabalho pesado. Mas aí o povo olha para ele e o quê? Despreza. E dele não faz caso algum. Fala quando? Quando? Desde que começam os seus sofrimentos. No Anás e Caifás até a crucificação. Todo esse período. 4. Mas olha lá o 4. Agora quem lê? Quem toca dos irmãos. Vai. Verdadeiramente, ele tomou sobre si. Tomou sobre? Sim. Sobre? Sim. Falar acima de si. Acima de si. Quando? Na cruz, irmão. Quando ele pegou a cruz. Levou sobre si. Vai. As nossas enfermidades e as nossas dores levou Então olha sobre pro irmão si. que tá do lado e fala, ô enfermo. enfermo. Deixa de ser enfermo em Deixa nome de de ser Jesus. Deixa de ser enfermo, na minha vida. A gente não pode aceitar a enfermidade, irmão. Você pode ter enfermidade, você pode passar por um período de enfermidade, mas você não pode aceitar essa enfermidade. Você tem que continuar crendo na obra de Cristo que te cura. Mas ainda não estou curado, mas eu continuo crendo. E vai acontecer a cura. Glória a Deus. Olha. Cristo não morreu só por pecado, ele também morreu por enfermidade. Glória a Deus. Aleluia. Por isso que ele curava enquanto ele estava vivo. Para provar isso aqui, ó. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas Enfermidades, enfermidades, carregou as nossas. dores. Continua. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Pronto, agora fala comigo assim. Fala assim, as enfermidades, enfermidades e as dores, nunca eram para ter existido. Existia dor e enfermidade no propósito de Deus eterno? Não. Não. O que aconteceu Adão. com a entrada do pecado no mundo? Deus criou tudo perfeito, em perfeito estado, sem dor, sem enfermidade, sem nada. O pecado trouxe a morte. Para você morrer, antes seu corpo precisa ficar enfermo, cheio de dor. É assim que vai acontecer a morte. Então, enfermidades e dores são consequências. Fala comigo, consequências do pecado. Do pecado. Fala, Cristo morreu. Cristo morreu para levar o meu pecado. para levar o meu pecado E as minhas consequências. e as minhas consequências. Então, assim, surgiu uma dúvida. Então, a morte não, desse que você está falando aí, que para morrer precisa a pessoa ficar doente, né? Não, nem sempre. Nem Ela sempre. vai morrer, porque o salário do pecado já é a morte. Mas as enfermidades são uma consequência do pecado, que também vai gerar a morte. Mas a enfermidade pode vir para o justo e para o injusto? Para o justo e para o injusto, porque ele, como ele tem a natureza adâmica corrompida, antes de nascer de novo, fala assim, quando eu nasço de novo, eu não nasço de novo no corpo. Eu nasço de novo no espírito. No espírito. Então, aí vai ter que vir o processo da regeneração, passar pela alma, até a redenção do corpo. A redenção do corpo é a última fase. Mas há casos que a pessoa morre por idade, ou seja, morreu por idade, né? Morreu por velhice, não decorrente de uma enfermidade. Né? E essa morte aí... Consequência do pecado, ela vai ter que morrer. Mesmo que ela esteja sã até o fim da vida dela,
sem nenhuma enfermidade. Tá entendendo o que você está falando? Entendeu? Porque me parece que ao passar do tempo aqui, você ia vendo que as pessoas veio decaindo o tempo de a longevidade de vida, né? Veio de 600, 400, 200, 100, agora tá 70. Por causa das mudanças climáticas depois do dilúvio. Mas não contava assim, né? Antigamente, né? Contava os Isso dias. tem a ver com as mudanças climáticas depois do dilúvio e todos os problemas que foi tendo geral na humanidade vai Mas contava assim, não? piorando. Hã? Ou os dias. Ele quer Contava. saber assim, se os 600 realmente era 600 anos que a pessoa... 600 Era mesmo, né? Quase 900. Pera, era 600 anos mesmo? não? 600, 900, Mais. 900 mesmo. Isso aí, por aí. Ah, era É isso mesmo? mesmo. Que o cara chegou lá É ainda. que, sempre foi contado os anos de 12 meses, Foi? anos de 30 dias, meses de 30 dias, é a mesma coisa. Dá um copo pra mim não, Eric, por favor? Não era errado não a contagem. Ah, mas eu também foi uma boa pergunta, viu, Não foi? Não Moisés? foi uma pergunta? Boa pô. pergunta. Tá vendo? Dessa vez aí você Eu acertou. acertei, né? Pergunta. Mandei bem. Ô, Cleber, explica pra nós uma pessoa que não conhece Jesus, quando morre, quem vem buscar e quem é crente, quem é que vem buscar? Que tem essa vantagem também, desvantagem. Porque para a pessoa morrer, tem que ter alguma desculpa, uma enfermidade ou Deus vai arrebatar ele. O crente também morre por uma enfermidade, até de câncer. Mas quem vem buscar essa pessoa? Anjos de Deus buscam os crentes. Quem está sem Jesus, quem vem buscar? Vai acordar no inferno. É a morte, o espírito da morte. Então o cristão, quando ele morre, é o anjo que vem buscar. No inferno que eu digo não é nem inferno, que é a Interessante palavra isso, correta, É, verdade, o né? mundo dos mortos, o É, né? Hades. Ele vai acordar no Hades. Quando ele acordar, ele vai fechar todo o tormento. A gente. Não é no inferno, não. É um lugar de É tom, porque, é um irmão, lugar vai de ser vale. tão rápido, quando a pessoa sai a alma dela sai do corpo, ela vai entrar nas regiões celestiais. Na verdade, é o Vale da Sombra da Morte que chama. Quando ele saiu do corpo, no Vale da Sombra da Morte, não, é a região celestial. Onde está tudo que é demônio que tem, existe, está na região celestial, irmão. É porque falar aquele. É rápido, eles vão puxar, arrebatar rápido. Por isso que nós temos medo de morrer. Se não tiver anjo, Todo mundo tem medo de morrer. a pessoa é puxada rápido pro Hades. Mas Entendeu? Ela se ela É. não, se a alma dela não Passa estiver, um exemplo, a pessoa morreu e ela entrou num transe como se ela estivesse em coma ou dormindo. Então, quando ela abrir o olho lá, ela já vai estar no tormento. Mas tem gente que antes de morrer, o mundo espiritual já abre Mas o pra tormento ela, é o quê? e ela vê o que está acontecendo O com ela. tormento é o quê? Sofrimento é eterno. Mas não é fogo, né? É só sente tipo a aflição, né? Lógico que não, é fogo mesmo. Dele quando morre já? Não, né? Não, depois, agora. Isso aí é no final. Não, o lugar de tormentos é É fogo. sua alma, irmão. Eu não vou falar disso agora. É sua alma, mas sua alma vai estar assim igual você está aqui, ó. Mas ninguém, mas ela fala assim, se a pessoa morrer salvo, é porque ninguém subiu ao Os anjos céu, de Deus já a não só- ser o que desceu do céu, né? Ninguém subiu ao céu, senão foi o que desceu do céu. Qual é o contexto do que É, Jesus né? falou isso Fica aí? pra ele aí. É? Agora, qual é o contexto do A que serpente Jesus de falou isso? Moisés. Fica no cerebral, no cerebral. Não. Qual Jesus contexto? estava falando sobre quem veio trazer a mensagem de Deus para os homens. Então tem um contexto de onde está Que contexto? Você não pode só citar o versículo. Não, mas ele sem saber quis o dizer contexto assim, ó. que Ele quis dizer assim, ó. Quem morre agora não vai pro céu. Agora. Ele quer dizer isso. Ele usou essa passagem, mas ele Mas vai diretamente não pro- sabe o contexto. É, Então, aí quem vai pro não inferno, quem morre sem Jesus, não vai pro inferno também logo. Fica no lugar de sofrimento, igual ele falou. É. E nós, se morrer agora, em Cristo, Não, vai pro a gente céu. não vai pro paraíso agora, vai ficar pro lugar, um bom lugar bom. O céu o não foi céu, inaugurado é. ainda. Paraíso. É paraíso? É, Paraíso. É paraíso, A né? dimensão. paraíso. Você não É o- vai entrar na cidade pela porta. Entrar na cidade pela porta tem que estar com o corpo ressuscitado. Mas você vai para um lugar lá chamado paraíso. É, lugar bom. Que é no terceiro céu, mas aguardando a ressurreição dos santos. Aí a sua alma volta para o seu corpo último para entrar dia. na cidade pelas portas. Mas aí eu não estou dando aula sobre isso, eu não vou falar disso agora. Isso é o quê? Escatologia, né? Escatologia, irmão. Eu não vou falar disso agora. Já tô brincando, hein, Porque mano? senão eu não termino, mano. Não, eu já tava quase O perdido. cara dá medo né, de morrer mesmo. Eu já ia pegar o Dá embalo medo do de Elias morrer? ali e tal. Você tá Todo mundo passando? tem medo de morrer, principalmente quando a gente tá no Não, pecado. e quem eu conhece posso a falar sobre verdade, qualquer que um dos quem vai textos, conhecendo, né? aí que nós temos Pra medo de glória de morrer. Deus. A gente tem medo. Tu morre no pecado. É, Você já a gente sabe que o inferno glorificado. existe. Glória, Deus nos Eu dá também vou morrer. capacidade para falar de qualquer um É, desses textos. Eu tenho medo de morrer, principalmente se tiver numa vida errada. Eu tenho medo. Eu começar Tu a morreu falar, na droga. muito Atropelado, longe da muito louco por aí. Aí, ó, vou cortar uns 30 minutos isso aí. pra Porque a gente vai poder começar. Isso é, a aula é boa disso, né, irmão? Né? A gente vai tirar nossa dúvida. Não, né? vai tirar Ô do pastor, e Não, quem é mas não assassinado? tem texto. Hã? E quem é assassinado? Morreu, quem assassinar É a mesma morreu. coisa de morrer com dor ou... Depende, se ele é crente, vai pro céu, se ele não for, vai pro Hades.
Deus permitiu, né, que ele fosse. Não tem perdão. Pode assassinar do Eita, cara. Eu achava que era Quer assim. dizer que que era crente que morre assassinado. Antigamente as Agora, pessoas não morriam baleadas, O não. crente morre assassinado. Morre Fala sim. assim, o crente morre assassinado. Morre. Não, aí pensa que não. Se tem gente sendo assassinada nos países perseguidos Ei, aí, crente não, morrendo, entregando sua vida por amor de Jesus, que não nega o evangelho, morre lá. Aí o cara no Brasil acho que não pode morrer assassinado. Aí E você a tá coisa de que brincadeira, se né? Judas no dia do Judas, se ele se arrependesse, já ele pedia perdão, tinha? Se ele se arrependesse, mas aí É ele porque já não é- se arrependeria porque Jesus falou, Ele teria perdão, ai né? daquele que trai o filho do homem. Então quem trai isso já tinha alguma condenação. Não, mas ele teria perdão, ele se humilhar muito, né? Mas não vamos entrar nesse Não assunto, entra não, senão esse assunto vai muito longe. É complicado, né? Vamos voltar pra aula! Aqui ó, Bíblia aqui ó. Vamos lá. Vai ficar doido hoje. Eu ia arrepender. Vai ficar doido hoje. Ai meu Deus. Isaías 54, você parou. 53,5 agora. Agora Bora sim. pra lá. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. E moído Ó, por... então houve um motivo. O motivo, a causa primária, é as transgressões. Ele levou as enfermidades e as culpas, que são consequências. Mas aí ele vai falar da causa. Ele foi ferido por nossas Transgressões. Foi nós que transgredimos, mas ele foi ferido porque nós transgredimos. Vai. E moído por causa das nossas Moído! Por causa de quem? das nossas iniquidades. Fala iniquidade. Iniquidade. Não é só pecado. Não é só pecado. Fala assim, toda iniquidade é pecado. Toda iniquidade é pecado. Toda iniquidade é pecado, mas o pecado em si não é a iniquidade. Poxa, agora como assim, pastor? Iniquidade é pecado? Agora você bugou a minha cabeça. Pera aí. Todo pecado é iniquidade, mas Toda iniquidade é pecado. toda iniquidade é pecado. Toda iniquidade. Ó. Iniquidade é que Todo pecado é iniquidade. iniquidade é Ele vai pecado. escrever ali, vamos lá, vamos Vice-versa. lá. Toda iniquidade é pecado, Todo pecado é iniquidade. e nem todo pecado é iniquidade. É. Iniquidade é transgredir um mandamento. Iniquidade, né? Transgredir um mandamento de Deus, né? E o pecado? O pecado é pior do que Vamos lá. sei lá. A iniquidade ela é pior. Isaías profetizou: as É? vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, impede de que ele vos ouça. Então a iniquidade atrapalha. Fala por quê? Por quê? Porque eu falo que toda Vou iniquidade fazer é por pecado, quê? mas o Com pecado força. em si só não é iniquidade. Porque a iniquidade, ela é gerada através de um pecado. Um exemplo. Fala qualquer pecado aí. Gula. Prostituição. Fala o nome do pecado correto. Gula nem existe na Bíblia. Esfomeado. Glutonaria. Glutonaria. Ah, gula. É, glutonaria. Vai, tudo bem, vai. É gulo. Mas você sabe o que significa glutonaria? É por causa que a gente fala gula é pecado. A pessoa comeu muito, é guloso. Não, porque o cara tá com a barriga cheia Glutonaria. e tá quase vomitando. É quase vomitando. Mexeriqueiro, O fofoqueiro. cara pronto. comeu, tá quase A vomitando. fofoca, e não comeu mais. Sabe o que é glutonaria pela Bíblia? A Bíblia fala glutonaria com orgias, não é só isso. É porque na nossa tradução portuguesa aí tá só Olha! glutonaria. Mas no original é glutonaria com orgias. Fala o que significa. O que O significa? que significa? Os romanos saíam para as suas guerras, as suas cruzadas, e eles voltavam. Na volta das cruzadas, eles praticavam banquetes enormes regados a prostituição e orgia com as mulheres. Então, para eles continuar nas festas, eles vomitavam para continuar comendo, bebendo e se prostituindo. Sem parar. Ai, ô louco. Então a glutonaria não é só um simples fato de comer demais. Então quando entra a glutonaria, tem um sentido da pessoa que ela come em excesso, mas ela não quer parar de comer. A pessoa que fica forçando o organismo dela para ela continuar a comer. Agora vai pro crimes mortais. Então agora, irmão, se você comeu e o seu corpo passou mal, você está destruindo o seu corpo. Então, você comeu, aí deu aquele monte de azia porque você comeu demais, aquela dor no estômago forte porque você comeu demais. E aí sim, aí você caracteriza como pecado, porque você desequilibrou. Agora, o cara que come muito, não necessariamente ele é alguém que pratica glutonaria. Tá, fofoca, pronto. Melhorar assim. Mexeriqueiro. Não, isso é um exemplo que não era só um pecado, porque era uma iniquidade, porque eles faziam isso constantemente.
Peraí, Tem esse mulher que ainda faz, né? Come e fica com hemácia que comeu, vomita. Não, mas aí elas não fazem para comer de novo, elas fazem porque elas têm uma doença que é Esquizofrenia. Tá. Então não tem nada a ver, né? Então elas jogam para fora para ficar sem, elas não conseguem ficar muito. Então elas acham que elas engordam demais, aí já é doença. Tá, mas voltando ali, por que a iniquidade é pior que o pecado? É o mexerico que você está falando, né? O mexerico. Não. O mexerico nunca vai ser só o pecado, porque ele nunca vai fazer uma vez só. O fofoqueiro nunca faz uma fofoca só, ele faz constantemente. E o que caracteriza uma iniquidade é a constância. Ser constante, né? É fazer repetidas vezes, mesma coisa. Sim. O adúltero, Já tô condenado. o adúltero é um iníquo, porque ele só gosta de mulher casada e só vai atrás de mulher casada. Ele faz constantemente. Ele é um iníquo. Não estou falando a pessoa que adulterou, porque tem alguém que adulterou, mas não é um adúltero. Ele foi um adúltero. Ele não continua sendo adúltero. Ele adulterou uma vez, foi adúltero quando adulterou, mas ele não continua adulterando. Ele mudou de vida. Ele tem outros pecados. Ele pratica outras coisas. Mas ele não fica só com o pecado de adultério. Ali ele vira uma iniquidade. Se o cara comete adultério constantemente, toda mulher que o cara se envolve é uma mulher casada, ele não só pratica o pecado de adultério, ele pratica a iniquidade de adultério e é um adúltero. O fornicário não é o que caiu em fornicação uma vez. O fornicário é o que vive de fornicar. É outro nível. Fala comigo, a institucionalização A institucionalização de um pecado, De um pecado. de uma vida, uma vida, de uma família, de uma família, de uma cidade, de uma cidade, de um estado, estado, de uma nação. de uma nação. Isso é iniquidade. Ela pode ser na sua vida, ele pode ser na sua família, Tudo é ele pode demasiado. ser no bairro de Verdade. onde você mora, ele pode ser dentro da sua cidade, ele pode ser em um estado, ele Verdade. pode ser em um país. No Brasil, qual é a maior iniquidade? Corrupção. Essa é uma das maiores, mas não creio ser a maior. Essa é outra história. História, né? Prostituição. Prostituição. O Brasil é conhecido como nos outros países? País do carnaval, irmão. Isso mesmo. Isso é verdade. E o que rola no carnaval? Prostituição. Prostituição, de tudo que é tipo. É o carnaval, irmão. É assim que o Brasil é considerado lá fora, o país do carnaval. É uma iniquidade, linha de prostituição. Então, existe uma iniquidade no Brasil. Qual é a iniquidade? Prostituição. Então, tem países que outros tipos de iniquidades. No Brasil também é muito forte a iniquidade É música. de homicídio. Tem várias, irmão, são várias iniquidades que acompanham o país. Agora, nas famílias. Já viu aquelas famílias que um cara é assassino e todo mundo da família vira assassino praticamente? Uhum. É irmão. A gente morava num lugar que tinha a família todinha, lembra, né? Eu morava lá no antigo motel lá no Parque Brasil. Tinha uma família que todo mundo dos irmãos deles, todos irmãos, era tudo assassino. Ô, louco, mano. Todos! E eles não gostavam nem de crente, irmão. E os que eram, só tinha um que gostava da gente, que era crente, que depois se converteu, né, na verdade. E aí uma família toda envolvida num crime, queria, por causa de briga entre parente e família, que teve, eles queriam vir contra nós. Nós estávamos em uma oração dentro do meu barraco. Deus usou o irmão Anderson, até hoje eu lembro disso. Ele falou, ó, Kleber, eu vi um garfo, ele pegou um garfo meu e entortou para fazer um tridente. Mostrou, eu vinha na direção da família de vocês. Uma espada descia, batia nesse garfo e ele voltava para quem mandou. Ninguém sabia. A família do pessoal, tudo envolvido com criminalidade, estava para querer fazer uma maldade com a minha família, a família dele, que é todo parente, com a família da minha sogra, por causa de um problema que teve lá naquele lugar lá, de famílias. E aí, eles estavam no carro vindo, iam deixar a criança e as mulheres em um lugar e ia sair com o mesmo carro para vir fazer a maldade na madrugada, onde nós morávamos. E o que aconteceu? Um outro carro cheio de bandido passou e fuzilou todo mundo lá. Só sobrou viva a criança com um olho no problema. Ficou com um projétil aqui.
Só ficou viva uma criança dentro do carro. Meu Deus. Deus livrou, irmão. E o outro lá, ele gostava do pessoal da nossa família, mas o cara era assassino que tá conversando, dando risada e matando. Mas toda a família tinha uma iniquidade do quê? Do homicídio dentro da família. Então não é só um pecado ali era uma iniquidade que virou uma cultura dentro da família, ficou enraizado. Aí se torna uma coisa hereditária, né? Isso, aí o povo fala que é Espírito hereditário. passando, Na né? verdade, não é que é hereditário. São Espírito familiar. espíritos familiares. Então, os espíritos familiares, eles tentam repetir dentro da família o pecado que o pai cometeu, fazer o filho cometer, fazer o neto cometer. Mesma iniquidade. Então, por isso você vê em muitas famílias, a pessoa cresceu vendo o pai bêbado. E o pai batia na mãe, e o pai fazia não sei o quê. E a pessoa fala, não, eu nunca vou querer bebida, não sei o quê. Quando você vê, aquilo lá está afundado na bebida também. Sem querer. Mesmo tendo tido todos os tipos de experiências traumáticas que deveriam fazer ele não se contaminar com aquilo, ele vai para caminho. E aí, você vê em famílias que se passam pai, filho, neto, bisneto. O povo é maldição hereditária, não é maldição hereditária, é ação de espíritos familiares. Quando Isaías fala, não consulteis os espíritos familiares que murmuram chileiam entre os dentes, que é nas consultas, que é mesa branca, que o povo fala, é de espiritismo mesmo, não tem medo de falar, não faz não. Então, esses espíritos que murmuram e chileiam entre os dentes, que são espíritos familiares, eles viram o que os pais fizeram, eles viram o que a pessoa fez, ele andava, ele possuía aquela pessoa, só não manifestava a possessão. E ele sabe tudo, onde a pessoa colocou a caneta, onde colocou um negocinho que aí na sessão ele fala, ó, vai em tal lugar que você vai achar isso, isso e isso para você saber que sou eu mesmo que estou falando com você, porque ele já falou com a voz da pessoa, pegou a fisionomia da pessoa na hora de falar, na consulta, a pessoa vai lá e acha e fala, nossa, era ela mesmo, chora. É o espírito familiar. É o espírito familiar. É os mesmos que vai trazendo as mesmas coisas dentro da família. Rapaz, por isso que eu acho que eu tô só um pouco tão Aí quando Deus visita a maldade, quando você vê lá em Êxodo, Deus visita a maldade dos pais dos filhos, ou a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração, tem gente que pensa, é porque é hereditário. Não. Essa ação de espíritos familiares. Porque um fez, e aí o diabo vai tentando pelos espíritos familiares. Aí a pessoa aceita e vai e faz. Aí vai perpetuando. Aí essas gerações vão receber maldição. Por quê? Porque continuaram na iniquidade. Se alguém levantar e romper a iniquidade, a maldição cessa. Porque ela não passa por sangue, ela não passa por genética. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Deus, aleluia. Não, é um choque, né, pastor? Que eu tô lembrando lá atrás. Eu tenho uma aula só sobre isso. Eu vou mandar no YouTube depois para um dos irmãos aí, ó, o Varão já tá. Eu vou mandar de graça para os irmãos, uma aula que eu cobro Glória para a elas. Deus. Eu cobro, né? Aula de Manda teologia. pra nós aí. Eu vou mandar. São 3 aulas sobre espíritos familiares, maldições, tudo sobre isso. Eu vou mandar lá. Amém. Glória a Deus. Mandar aí, vocês assistam juntos aí. Porque, Você ouviu, Dona? Depois fala pra Tá. porque sabe, só uma coisa rápida. Pastor, porque quando o senhor falou isso de espiritismo, tô lembrando que o meu velho me lembrava aí nesses lugares aí, mesa branca, assim. É isso daí? Eu dormia, eu não ficava acordado não. Aí vinha um ficar acordava, mas eu não aguentava. Vamos lá, vai. E aí, verdadeiramente ele tomou sobre si as enfermidades, as dores. Isso é a consequência, mas ele foi ferido, a causa. Agora é a causa. Então ele levou a causa e consequência. Mas ele foi ferido por nossas transgressões. Moído por nossas iniquidades. Fala assim, ele foi moído de verdade. Ele foi moído de verdade. Você não pode achar que isso aqui é uma linguagem figurativa não, irmão. Porque a Zohag não era brincadeira não, cara. Aí o povo fala, não, mas foi 40 menos 1. E quem contou essa idiotice pra você? 40 menos 1 eram os judeus que açoitavam com varas. Não era com a Zohag, não. Era a vara. Era uma quarentena menos 1, que era 39. Então dava 39, dava um espaço, tempo de descanso para a pessoa, para depois vir outra açoite. Essa era a correção dos judeus.
Mas os romanos não tinham limite não, irmão. Era sem limite, não tinha essa de contagem não. E era no azorrague. Azorrague, você sabe, é osso com chumbo, irmão. Pontas de osso, ponta de chumbo. Osso rasga, o chumbo perfura. Se vocês já assistiram o filme Paixão de Cristo, vocês têm que prestar atenção no detalhe. Tem mesmo. Lembra o detalhe? Quando pega na mesa, pá, Até gruda. aquilo ali foi sabedoria, porque o filme é um dos filmes que mais falaram que teve carnificina, porque chegou muito próximo do real, mas também não é, ainda foi bem menos do que a realidade. Real. O cara jogou aquilo lá e deu foco na cena pra quê? Pra pessoa parar pra pensar como foi. Que aí gruda e aí quando puxa, vai a lasca de madeira. Se faz da madeira o que faz da carne, irmão. Meu Deus do céu. Consegue imaginar? Agora você pensa sobre como Jesus apanhou, porque não foi uma quarentena -1. E onde batesse o chicote, saía. Se pegasse no rosto, pegava. Se pegasse no ombro, pegava. Se pegasse no peito, Arrancava um pegava. pedaço. Arrancando pedaços, irmão. Arrancando pedaços, velho. Porque grudava. Tem salmos que fala que os ossos ficaram expostos. Terrível. Então quando você vê, ele foi moído, é moído literalmente, porque saíram pedaços de carne. E foi moído pelas nossas iniquidades. Cansou ruim, Meu mano. Senhor. Era ruim. Glória a Deus, aleluia. É. Glória a Deus, aleluia. Nós não damos valor, irmão, porque quando a gente peca, a gente esquece que ele passou por isso. Verdade. Cada pecado nosso, cada iniquidade nossa, é porque nós esquecemos que ele passou isso por nós. Toda vez que nós pecamos, agimos com iniquidade, é a mesma coisa que a gente fala, ah, isso aí não valeu muita coisa não. Mas ele ainda nos dá um advogado. Glória a Deus. Aleluia. Ainda vamos chegar lá, né? Devagarzinho, gente. Glória a Deus, aleluia. Foi moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, cruz. E por suas chagas fostes sarados, ou somos sarados. Todos nós nos desgarramos como ovelhas. Cada um tomou seu próprio caminho, mas Jeová fez recair sobre ele, a iniquidade de todos nós. Você vê que Deus não quis tratar só o pecado, ele tratou a iniquidade na cruz. Eu já vi cara ensinando para irmão na internet, não ouve tudo que vocês veem na internet, não creia na palavra. Porque na internet tem um monte de falastrão, gente que nem aprendeu de verdade. Os caras perguntam para eles, leu a Bíblia pelo menos uma vez na vida? Nunca leram. Fez um curso daqui, um curso dali, pagou um aqui, pagou outro ali. E acha que é o tal. E estão achando que estão podendo estar ensinando a palavra com ousadia na internet. Cobra o cara, hein? Aí, ó. Cobra o cara. Cobra o cara. Olha, pai. Falando que Cristo morreu pelo pecado, mas a iniquidade não, porque a iniquidade, eu falei, louco, eu nunca li isso aí, não. Foi ferido e humilhou-se, mas não abriu a sua boca, como o cordeiro que é levado ao matadouro, como ovelha diante de seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Ao texto, ó. Depois da opressão e do juízo foi arrebatado, que é a sua ascensão ao céu. Quem de sua geração relatará isto? Os apóstolos. Porque ele foi cortado da terra dos viventes e ferido pela transgressão do meu povo. Dispuseram a sua sepultura entre os ímpios e com o rico na sua morte, que é o que tira ele da cruz e leva lá para o Nicodemos? Não, Zé de Maria Terra. José de Arimateia. O rico que leva ele para o sepulcro dele. Ainda que jamais cometeu injustiça e nunca se encontrou engano na sua boca. Nunca cometeu uma injustiça. Nunca houve uma mentira nos lábios de Jesus. Porém, foi da vontade de Jeová esmagá-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma for oferecida como oferta de expiação, porque o sangue dele vai verter na cruz, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o propósito do Senhor Jeová prosperará nas suas mãos, porque ele ressuscitaria.
Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Eu e você, eu e você, eu e você. Você não deu glória. Eu Glória e a você. Deus, glória a Deus. O fruto do trabalho da alma dele somos nós. É o Luciano, Glória a Deus. é o Gabriel, é o Kleber, é cada um dos irmãos que estão aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. E com o seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos, só os que crerem, não é a todos. Glória a Crerem. Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Justificados, pois, pela fé, nós temos paz com Deus. Então, meu servo justo justificará muitos, e a iniquidade deles carregará sobre si. Portanto, dali, aí não precisa mais nem aqui, tá bom. Então eu falo assim, esse é meu advogado. Esse é o meu Eu advogado. falo, ele já carregou tudo por mim. Aí quando o diabo vem, ele não sabe que você já orou. Filhinhos, vos escrevo estas coisas para que não? Mas se pecares, tens um advogado para com o Pai. Jesus Cristo justo, Ele mesmo é a propiciação pelos vossos pecados, não só pelos vossos, mas pelos de todo mundo. Enquanto tiver alguém que queira se arrepender, é tempo. Jesus pode perdoar. Glória a Deus. Glória a Deus, Tá aleluia. vindo? Querendo se arrepender? Pode ser perdoado. Glória a Deus, Glória a aleluia. A propiciação, aquilo que nos possa propiciar é favorecer. Então, a obra de Cristo na cruz nos favoreceu diante de Deus. De que forma? Te justificando. Fala assim, eu fui favorecido. Eu fui favorecido por Deus. por Deus. Na obra de Cristo. Na obra de No Cristo. meu lugar. No meu lugar. Como substituto perfeito. Como substituto perfeito. E aí, quando o diabo vai querer falar, mas ele não sabe que você já pediu perdão. Aí Cristo olha para ele e fala, eu já justifiquei ele. Sai daqui, Satanás. Já era. Glória a Deus. E aí ele não consegue contra você no tribunal divino. Aleluia. Glória É a assim, Deus, vai ter aleluia. outro tribunal Mas tem outro tribunal. que fica na minha cabeça, Que fica na Fica minha na minha cabeça. cabeça. que fica no meu coração. Fica no meu coração. Sabia desse? Então vai lá, Romanos Romanos? 1. Não, é 2, né? 2, desculpa. Portanto. Então nem judeu nem gentil se livrava da condenação. Romanos 2, verso de número 12. Quem lê? Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Então, sem lei ou com lei, vai passar pelo julgamento. Tem conversa. Eu não sou judeu. Se é gentil, não tinha lei de Moisés para você? Não tem problema não, vai ser julgado do mesmo jeito. Mas eu sou judeu. Eu tinha a lei de Moisés. Vai ser julgado também. Não tem problema não. Todo mundo vai ser. Aí vamos lá, vamos ler o 13. Paulo vai explicar. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Por quê? 14. Porque Segura. Então, o que ele está falando? Se você conhece a lei, mas não pratica, você não vai ser considerado justo. Mas se você pratica a lei, para os judeus, então serão considerados justos. Não é que eles são justos, é porque eles estão fazendo validar o que Deus deixou para eles. Então Deus vai justificar eles por meio da lei que eles praticam. Só que ninguém nunca praticou a lei, a não ser Jesus. Então todo mundo estava em condenação. Se fosse judeu, fosse gentil. Verso 14. Quando você lê a epístola de Romanos, você descobre que ninguém conseguia cumprir a lei. Vai. 14. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei,
não tendo eles lei, para si mesmos são lei. A lei não manda, não matarás? Uhum. O gentio precisava de uma lei escrita para ele não matar? Não. Não. Por instinto ele cumpria a lei. Ele olhava a vida e falava, não, é um bem precioso, não vou matar. Então ele cumpriu a lei, sim ou não? Sim. Mesmo sem Sem conhecê-la. Esse é o sentido. E o judeu que tinha? E o judeu que tinha, às vezes, matava. Isso que é o pior. Vocês estão aí? Amém. Isso que é o Então, eu tô pior. dando um exemplo. Peguei um exemplo mais... Aí está dizendo aqui no 13 para cima que com lei, eles praticando a lei, Sim. sem lei não vai ser justificado. É, exatamente. Interessante, o 13 para cima um pouquinho. Aqui. Foi o 13 que a gente começou O no 14, 12. o irmão leu o 14. Não, a gente foi no 12, no 13 e agora tá no 14. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Isso. Peraí. Já foi. Não, estou só refrisando em cima o 13 primeiro. Do, Ele deu uma 2, 13. ênfase só. Tá. Porque mesmo quem está praticando a lei não vai ser justificado diante de Deus. Porque é justificado pelo sangue de Cristo. Entendeu? Porque a lei ela não justifica nós, a lei. Quem pratica a lei. Somente os O judeus. judeu seria justificado se ele cumprisse a lei, mas ele também não cumpre. Então ele se sentia só orgulhoso por ter recebido a lei Porque mosaica. só Jesus foi o único que cumpriu a lei de verdade, irmão. Ele cumpriu todos os preceitos da lei. Só ele. Mais ninguém. E aí esse é o motivo dele poder ressuscitar. Mas a gente... É. Outro assunto já. Tá. 15. 2,15. Os quais mostram a obra da lei escrita em seus Mostra a corações. obra da lei escrita na onde? Em seus corações. Fala assim, nos corações. Fale, nos corações. Nos corações. Então, Deus colocou no homem uma forma que ele possa viver, mesmo que não houvesse uma lei escrita, ele poderia viver, fazer a vontade de Deus, mas eles não fazem por completo. Por quê? Embora cumpra uma, descumpre outra. Então, peraí, o que acontece? Os judeus, eles se sentiam orgulhosos por, exemplo, conhecer profundamente a Escritura, por receber. Do mesmo modo, hoje pode acontecer isso também, né? Às vezes a pessoa, por conhecer muito da palavra, por conhecer muito do Evangelho, ele pode se gabar disso também, mas se ele não obedecer, não valeu de nada vale. Porque é semelhante ao homem que edificou a sua casa da areia. Vamos continuar. Testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos. Ó, consciência e pensamentos. Então ele está falando de coisas diferentes. Consciência do coração, pensamentos da mente. Porque a consciência é interna, é do coração. E a mente, que já é ligada ao nosso cérebro, da onde vêm esses pensamentos. Tá. Mas existe também pensamentos do coração. Jesus vai falar que os adultérios, homicídios, glutonarismo, bebedice são do coração. Que eles vêm fabricados de lá e passam pela mente antes de ser operados. Mas aí eu não tenho tempo para falar disso também. Vamos. Quer acusando-os, quer defendendo-os. Então, ou a consciência ou a mente, um ao outro, vai acusar e vai defender, mesmo que não tenha uma lei escrita. Então, só com consciência e pensamento, a pessoa pode estar. Isso é errado. Não faça isso. Aí pensa, mas e os prós e os contras? Será que não vale? Isso fica maquinando. Aí fica ponderando entre o coração e a mente. Fica lá. Aí tem hora que o cara vai e faz o pecado, tem hora que ele não faz. Isso aí, independente se ele conhece a palavra de Deus ou não. Isso vai acontecer com ele como ser humano. Só por causa da consciência. Mesmo aquele índio lá no meio do mato, lá Mesmo índio no meio do mato. que não tem acesso, não tem... Todos os seres humanos, independente de quem for. Deus colocou neles consciências e mente. Rapaz. Por isso que a Bíblia em Romanos 1, porque você vai ver em Romanos 1. Essa consciência, ela pode ser aperfeiçoada com a experiência Sim, de vida? sim, a consciência e a mente. Vai. Ó, Romanos 1, irmão. Verso 18. Porque desde o céu é revelada a ira de Deus contra toda a perversão e iniquidade dos homens, que detém a verdade prisioneira da injustiça,
Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifestou. O que de Deus se pode conhecer, nele se manifestou. Não manifestou fora deles, manifestou dentro deles. Porque Deus mesmo lhes manifestou. Porque os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder, a sua própria divindade, são inteligentemente feitos evidentes, reconhecidos desde a criação do mundo, sendo entendido mediante as coisas que foram criadas. Tais homens são indesculpáveis. Porque conhecer a Deus, contudo não glorificaram como Deus. Aí ele vai começar a dar uma lista de pecados, começando pela idolatria, e vai descer até a ladeira abaixo. Os piores tipos de pecado. Então, os homens, quando olham para a criação, eles veem a grandeza de Deus. Os atributos e a divindade de Deus são revelados na sua criação. Ao olhar para si, o homem pode parar e pensar: não é normal, não. As células que ninguém vê criam um corpo que todo mundo vê. Olha para a criação, irmão. Pensa. Tanto de galáxia, tanto de coisa que tem. Será que não tem um Criador? É só pensar com raciocínio, mente. Então, Deus já deixou tudo de uma forma para que o ser humano tateasse e tentasse descobrir quem é Deus. Na curiosidade, Deus, o Criador, se alguém fez tudo isso, Deus se revela para a pessoa. Por causa da sinceridade do interior dela, do coração dela. E aí também há em cada ser humano o senso do que é bom e do que é ruim. Você não precisa de uma lei literalmente escrita. Existem coisas que estão imprimidas dentro de você. Deus já deixou na consciência, na sua mente. Independente se é judeu ou se não é. Oh, glória a Deus, aleluia. A consciência ela é a caixa preta do ser humano. É igual uma criança que tem o síndrome de Down. Se ela morrer agora, ela vai ser salva. Por quê? A consciência dela nenhuma vai condenar ela. Para ela não fez nada de errado. Essa é a consciência. Ela nem tem entendimento das coisas. Exatamente. A consciência ela vai nos condenar. Por exemplo, o ladrão na cruz, o que ele falou para Jesus? Nós estamos aqui porque nós... A consciência dele acusou. Ele roubou, matou, fez o que for. Mas esse aí... Nada fez. Essa é a consciência. A primeira coisa que a Bíblia está dizendo aqui, ela vai nos acusar. Essa é a consciência. O apóstolo Paulo fala em Romanos, que me foge a memória agora, quando a gente for comprar uma coisa no açougue, não pergunte como matou o boi. Por causa da consciência. Porque se você souber que é carne sufocada, não derramou o sangue, você não pode comer. Por isso que essa lei que está dentro do nosso consciência, não pensamento, que é duas coisas diferentes, ela que vai nos condenar. Eu posso estar aqui no meio do mato, sem pastor nenhum, só um crente. Eu vou lá, instruo uma mulher e mato. E ninguém viu. Se eu morrer agora, quem vai me condenar? Alguém viu? Alguém me caguetou? Não. A minha consciência diante de Deus, ela vai me condenar, porque eu fiz errado. Me esconder. Bate palma, bate palma, bate palma. Ele pegou o exemplo extremo também, tá, irmãos? São exemplos que está dando para que possa entender o nível que chega. Tanto da consciência da pessoa quanto da iniquidade do ser humano. Realmente, exatamente. Depois eu passo o pix para vocês pagarem. Tô brincando. Fazer uma oferta. Vamos lá. Estamos no 2 aí, certo? 6 agora. Agora o verso 5. 6, rapaz. Eu sei, 16 agora, verso 16. Não, tá bom, até o 15. Já ficou bem claro essa parte da consciência, certo? Consciência em mente. Vamos, então. Eu vou até gravar aqui para esqueci, tá? Rapidinho, pro meu meia verde. Então volta lá pro texto de 1 João. Não precisa nem ler, esse texto é de cabeça. Então, quando acontece isso aqui, o diabo vem, fala tentação, não, fala acusação externa. Externa. Quando é o diabo, é a acusação externa. Mas existe diante de você também a acusação interna. Verdade. Que não precisa do diabo ir te acusar diante de Deus. Você mesmo se acusa. O seu coração, a sua mente te acusa. Ou te defende. Um está tentando acusar, o outro está defendendo. Quando a consciência está acusando, a mente está defendendo. Quando a mente acusando, a consciência defende.
vai depender se está errado na sua atuação ou se você está certo. Se você estiver errado, a consciência acusa. Mas a mente quer defender. Quer dar justificação. Mas se você estiver certo, o que seria o acusador, no caso a consciência, ela vai passar a te defender se você estiver certo. A sua consciência vai te defender. Mas a tua mente vai querer te acusar. Quando você estiver errado, fala, quando eu estou errado, a minha consciência, acusa. Fala, a minha mente tenta justificar. Fala assim, quando eu estou certo, a minha mente tenta acusar. Mas a minha consciência justifica. E aí já é um tribunal interno, já não é o tribunal externo, não é a acusação exterior. É uma acusação interior. Mas aí, mesmo que você esteja errado na situação da acusação interior, o que você vai ficar fazendo? Vai ficar se remoendo? Vai ficar se matando? Vai falar, não tem mais jeito para mim? Vai fazer igual Judas? Vai pegar e se focar bem diante de um abismo, para quando estourar a corda e você já morto, se estripar todo, ficar todo repartido? Porque foi o que aconteceu. Porque tem gente que não sabe conciliar o texto do Evangelho com Atos. Ele se enforcou, caiu e se estribuchou, que se abriu todo. Rapaz, tem essa também. É um completando o outro, não é um sendo contra o outro. É um texto que completa o outro. Aí você vai fazer igual Judas? Vai ficar no remorso? Não! Se a sua consciência falou, você está errado, cara, então você vai de joelho. Vai pro joelho. Vai se humilhar diante de Deus. Porque se pecar, tendes um advogado para o Pai. Então ele te justifica para que Satanás pare de te acusar, mas ele te justifica para que dentro de você haja paz. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Mas existe uma condicional. Fala, existe uma condicional. Existe uma condicional para o crente. Para o crente. Aí, 1 João aí de novo, vamos lá. Porque não é também uma bagunça assim, Capítulo... Calma aí, mano. Tá bom, desculpa aí, pastor. Não é preparação, não. seis. Você tá com a King James aí? Pra já. 611, né? Olha o tamanho da Bíblia. Tá bom. Vai lá. Vê que oração pra mim aí, Luciano. Esse relógio tá certo aqui? Tá certíssimo. Tá certo, né? 12:07. Vamos continuar, irmão. Vamos que vamos, né? Vocês estão sentados, eu estou de pé, então aguentando. Vocês aguentam. 1 João, capítulo 1, verso 6, lá. 1:6. Pronto, está aqui. Posso? Vai. Se nós dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Tá assim na tradição de todo mundo? Tá. Tá. Continue. Continua? Então, ó, se nós dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos. Não praticamos a verdade. Nós temos que estar em comunhão com ele. Mas se andamos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus... Fala, andar na luz. Andar na luz. Não é andar em trevas. Não é Não andar, andar em em trevas. Então quem anda na luz nunca fica escondendo nada. Ele é verdadeiro. Amém. Glória a Deus. Ele anda na luz. Ele não esconde pecados diante de Deus. Ele anda diante dos homens na luz também. É verdadeiro. Genuíno. Uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho,
nos purifica de todo pecado. Fala assim, se eu quero Se eu quero purificação de Purificação. todo pecado, primeiro, eu tenho que estar na luz. tenho que estar na luz. Então você não pode estar no mundo, você tem que já ser de Cristo e viver na luz de Cristo. Fala segundo, ter comunhão um com o outro. Tenho comunhão com o outro. Você tem que viver uma vida de comunhão com os irmãos. Eu tenho que viver uma vida de comunhão. Eu não posso estar brigado com o irmão aqui, brigando com o irmão ali, brigando. Não tem irmão que briga com todo mundo, vive brigado, não cumprimenta ninguém. Não consegue ficar na mesma mesa, não consegue cumprimentar, não consegue ficar no mesmo ambiente. E diz que é irmão em Jesus? Como que é irmão na mesma fé? Então é condicional. Jesus morreu para perdoar todo mundo, mas tem aqui a condição. Você quer viver isso? Então você tem que estar na luz, tem que estar em comunhão. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas primeiro eu tenho que estar na luz. E segundo eu tenho que estar em comunhão Com os outros. E aí o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Glória a Deus. 8. Se dissermos que não temos nenhum pecado, enganamos-nos a nós mesmos. A verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Injustiça aí também tem o sentido de maldade e iniquidade, tá? Se Não, tá ótimo aqui, ó, Varão. Tá ótimo aqui, ó. Se confessarmos os pecados, tem que haver confissão. Então tem que ter confissão. Mas você só sabe que você só vai ser purificado se você estiver na luz e comunhão com os irmãos. Então você tem que andar verdadeiramente diante de Deus, com verdade diante de Deus, e tem que estar em comunhão com os irmãos. Não pode ficar com briguinha daqui e dali com crente, não. Isso aí não existe. É o que você mais vê nas igrejas. E eles estão esquecendo desse versículo. Estão esquecendo disso aqui. Diga amém. Amém. Falar assim. Assim. Eu sou justificado. Eu sou justificado internamente internamente e externamente. e externamente. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E aí só com justificação fala. A primeira vez A primeira vez que eu sou justificado, que eu sou justificado, eu me torno filho de Deus. eu me torno filho de Deus. Voltando para Romanos 8, verso 15. Rende, né? Ah, tá. Primeira João. Deixa eu ver se nessa aqui tá. Eu acho que tá. Leia de novo, para a gente voltar aos pensamentos. Qual versículo? Romanos 15? 8? Romanos 8:15. Romanos? Romanos 8, 15. Vai lá. Vai lá, aí, eu falei Guilherme. umas 10 vezes. Romanos 8. Romanos 8:15. Porque não recebeste o espírito da escravidão para recair no temor, mas recebeste o espírito de adoção como filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Fala assim comigo. Quando eu creio em Cristo, Quando eu creio em Cristo, eu sou salvo, eu sou salvo, porque fui justificado porque fui justificado pela obra dele. pela obra dele E creio nessa obra. e creio nessa obra. Fala, nesse momento, Nesse momento, eu venho nascer eu venho nascer da água e do Espírito. da água e do Espírito, Porque fui justificado. porque fui justificado. Glória É a você, Deus. Deus te tornou justo, e ao te tornar justo, Ele fez você receber a nova natureza dele. Glória a Deus. Nascendo Glória a da Deus. palavra e nascendo do Espírito. Fala, Deus colocou em mim Deus colocou em a mim palavra e o Espírito. A palavra e o Para que eu Espírito, pudesse ser gerado de novo. para que eu pudesse ser gerado de novo E passar a ser e passar a ser uma nova criação. uma nova criação. Glória Glória a Lembra lá no Deus. texto que nós éramos Aleluia. primícias das suas criações? Tiago 1,18, certo? Foi isso, não foi? Tiago 1,18. Então, por causa disso, Deus envia ao nosso espírito o espírito de adoção de filhos, que clama em nós, Abba, Pai. E agora você sabe que não é igual quando você estava no boteco, não é igual quando você estava na biqueira, não era igual quando você ia roubar e fazer oração a Deus, para Deus te guardar, porque você achava que Deus é teu pai.
Aí você fazendo a vontade do teu outro pai, que era teu pai antes, que era o diabo. E aí você orava ao seu pai, você achava que o Pai Celestial estava te respondendo. O Pai Celestial estava te guardando porque tinha outra pessoa clamando por você por misericórdia. Por causa de um plano eterno que ele já tinha na tua vida. Mas a oração para roubar quem recebe não é o Pai Celestial, não, é o diabo, irmão. Ó, me livra desse assalto. Oxi, mandei não roubar, você tá querendo ir, ô? Tá vendo? Ô, irmão. Mas aí, pastor, aí preciso. E assim, pastor, e nós nessas condições que assim, lá no passado, tá, eu tenho uma família que intercedeu, mas é aquele que está no desespero das drogas, que não tem ninguém no mundo e ele tá E o propósito clamando. eterno? Eu falei também do propósito eterno, eu não falei só dos outros orando. Tem pessoas que só o propósito eterno vai alcançar, porque não tem ninguém por ela na terra. E que e tá no desespero, ele clama, ele, Senhor, me ajuda, e aí? A sinceridade do coração dela vai ser alcançada, mas porque houve uma sinceridade clamando ao Deus verdadeiro. E não o cara que vai roubar e pedindo para Deus mandar sim, aí sim. Ah, eu vou ali adulterar, me livra do homem descobrir. Deus está torcendo para o homem descobrir e você morrer na pedrada. Não, é brincadeira. Mas você é salvo se você tiver alguém fazer Mas apelo? antes morria na época da lei, morrer na pedrada. Você é Pegar o salvo. homem e a mulher, os dois morriam. Mudando do foco da palavra. Assim, a pessoa só é salva se tiver alguém para fazer o apelo? Não. Não precisa ninguém fazer apelo. Tipo assim, você tá você se arrepender. Não, ela não precisa nem de apelo, ela só precisa confessar que crê na obra de Cristo. Sozinho? Se ela estiver sozinho, fala, Senhor, não tiver eu me ninguém. arrependo, eu Se não tiver creio. ninguém. Se não tiver ninguém. Eu creio na obra de Cristo porque o Espírito Santo está lá com ela, ué. É, né? Mas eu tenho certeza que você até vai deixar Ninguém você falar. convence ninguém de pecado. Certamente Fala você assim, o fala. pregador, Vai falar. todos, o pregador só prega. Só prega. Quem convence é o Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo. Não é o pregador que convence. Não é as palavras que eu falei. É o Espírito Santo agindo dentro de você enquanto eu falo. Se o Através Espírito da Santo não palavra. agir, não vai resolver nada. Então, claro, ele tá falando assim, se ele estiver em um lugar por aí tá pra morrer. Mas, tipo assim, ele pode falar porque ele já O conhece a Espírito de palavra. Deus convenceu ele no Não, interior. ele pode falar que ele conhece a palavra, mas há pessoas que nunca ouviu. como é que vai fazer pra ele ir? Mas se o Espírito de Deus convenceu ela acerca de Cristo, ela vai se Deve ter arrepender, pessoas- vai se humilhar, vai confessar Cristo, vai ser salva. Tem pessoas que não sabem de nada. A gente tá desviado por aí. A O gente que não sabe de nada, se ela tiver um clamor sincero, Deus vai se revelar para ela e ela vai ter a oportunidade dela. Não existe isso. Ô pastor, velho, Deus ele deu a lei, certo? Essa lei que ele fala engloba quais livros? Ou são somente aqueles 10 mandamentos? Ou é os 10 mandamentos e quais livros? Tipo, de Quantos números? mandamentos são, Luciano? Tirando os 10, são mais 613 livros. São total, com os 10, 613. 613? É isso que forma a lei. Isso. E A Deus lei, que, estatuto e ordenança. e Deus que criou essas leis. Sim. Então o povo no Antigo Testamento antes de Jesus, deveriam cumprir essas leis. Sim, mas ninguém conseguiu cumprir. Ninguém conseguiu cumprir. O resgate ou o preço ser pago porque não conseguisse cumprir a lei seria sacrificar o animal. Sim. Isso durou até quando? De sacrifício Até animal? a vida de Cristo. Até a vida de Cristo. Então, os fariseus. O que João Batista falou? Por que nesse Novo Testamento aqui você não vê mais sacrifício de animais? Porque Cristo foi Porque um Cristo já sacrifício veio. perfeito. Então, assim, no tempo de Jesus, era costume ainda ter esse ritual ainda de. Sim. Até depois que Jesus partiu, depois de Jesus morrer e ressuscitar, o povo judeu continuou praticando. Até a destruição do templo. Continua sacrificando animais. Não, até o templo ser destruído lá em 70, se não me falha a memória, depois de Cristo. Sim. Aí eles ainda sacrificavam. Sacrificavam animais, certo? Então, Jesus veio para substituir todo o esse ritual, só que eles continuaram a fazer. Os resistia a isso, resistia ao fato de que o homem, Jesus, não poderia substituir o que já havia no passado, que estava agarrado
naquelas tradições. Não quiseram e não se quiseram render à verdade da a verdade. palavra, o cumprimento de todas as tipologias que havia. Porque, então, assim, Deus, ele mudou a estratégia? Não. Ou como é que funcionou? Nunca mudou, nunca foi mudado, sempre foi para ser desse jeito. Sempre foi desse jeito. Paulo vai escrever em Gálatas que... Eles gostam de sair da ação. Não, tá na lei, diz que salvação. a lei era uma tutora. Que quando estávamos debaixo da lei, estávamos debaixo de tutores. Até que chegasse Cristo. A lei toda aponta para Cristo para que ele viesse e cumprisse toda aquela obra que ele fez. E ao olhar para isso, nós devemos crer nele e a partir dele se tornar filho de Aí, Deus. essa lei, ela foi feita para um povo específico, é isso? Israel. Então era para Israel, aquela lei, tá. Não era para os gentios. Era para os gentios. Já no próprio Êxodo 20 está bem claro lá. Fala aos filhos de Israel. Aqui eu tirei da casa da servidão do Egito. Então é específico para eles. Então, por isso que fala que a lei é boa, ela é santa e é perfeita, porque quem fez é perfeito. É Deus que fez essa lei. Exato. Tá melhorando Romanos para você agora, né? Tá melhorando. É isso mesmo. Oh, glória a Deus. A lei serviu de alho, né? Serviu de ponte. Aio, ponte, ela era o tutor legal para conduzir as pessoas para Cristo. Mas os líderes, lembra do começo da aula? Eles perceberam isso, mas rejeitaram. Voluntariamente. Quiseram matar. Perceberam o quê? Que ele era o Messias. Ele era o Que Messias. todas as profecias, todas as tipologias apontavam para ele. Contava para ele. Em Jeremias 31, depois da brecha do pecado de todos o povo de Israel, tanto Israel como os judeus, aí Isaías 31 que falou assim que Deus ele enviaria outra Brit Hadashah, outra nova aliança, não a velha que vocês receberam. E essa nova aliança é em Cristo. Então todo sacrifício de bode e animal já acabou em Cristo. Até o sábado não precisa mais guardar, porque o próprio descanso e o próprio sábado é o Senhor Jesus É Cristo. engraçado que eu falei isso, mas Nosso sábado é Cristo, por isso que a gente não guarda sábado cristão. Tá. Mas nosso Shabat é Cristo. Exatamente. Ele que disse, vinde a mim, Era. os cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Encontrareis descanso. O senhor falou aí, pastor, que o adultério, se fosse antigamente, era apedrejado. Mas, se você for olhar lá por Oriente Médio, hoje ainda, tem país que ainda punem com apedrejamento. Obrigado. Então, isso aí não está tão longe da nossa realidade, vamos dizer Mas assim. não é a lei de Moisés ali. Ali já é questão do Alcorão. Cultura. Mas que também pune É a o questão do adultério. Alcorão, é a lei do islamismo. E a poligamia também, que a Bíblia condena, que a mulher outras pode ter 4, 5, 6 mulheres, eles ainda usam. Mas eles têm, né? Mas o cristão Então, usa na verdade, é uma cultura que pega um pouco da lei. da lei para eles, se apropria da lei. Eles também são filhos de Abraão. Tá na promessa. Ainda há muito assunto. Vamos Muita. Vai pra longe essa conversa. Sim, volta lá de novo. 8h15, né? Estamos aqui para aprender, né, irmão? Não é só, né? Feio essa. O irmão falou sei o que aí. Não, é feio, ele que falou. Ele que falou feio. Eu Não, falei, não é isso não. eu falei feio. Ele que acabou de. É bonito. Olhar essa aula todinha pra ficar vendo onde eu edito. Ele não tem isso, bom. É o Tem bom que que olhar essa aula todinha pra ver onde eu edito, pra poder ver. Tá gravando, fica escuro, mas continua gravando. Como eu falei, não foi ele. Vamos lá. Que é feio. O espírito de adoção de filhos. Fala, espírito de adoção de filhos. Espírito de adoção de filhos. Então, ele envia sobre nós o espírito de adoção de filhos para que você possa se tornar filho de Deus a partir do novo nascimento. Você creu na palavra, já apaguei, né? Eu tentando ir pro desenho antigo. Você já creu na palavra, já virou uma fonte dentro de você que salta para a vida eterna. Esse é o Espírito de Deus testificando em você que você é um filho de Deus. Oh, glória. Esse espírito de adoção, aí você fala pai, mas você sabe que não é do jeito que você falava quando você estava no mundo. Você já percebeu que quando você se converte de verdade, confessa a Cristo, quando você vai orar, pai, e aí você fala, você percebe que não é igual você falava no mundo. Por quê? Porque é uma testificação no interior de que isso é verdade. Você tem certeza, você faz uma oração certa, com convicção, sem medo, sem dúvidas alguma. Pastor, Sem dúvidas. Sem dúvidas alguma. Você tem certeza que Deus está te ouvindo ali.
Alabarachamai. Glória a Deus. Manaya Kaluya. Com relação Manaya a... Sonde Kemando Kemahaya. Oh, glória. Sem dúvidas. A iniquidade, né? O senhor falou que é a prática recorrente do pecado. Não é isso? E quando essa pessoa, ela através disso, vence essa iniquidade, não sei se eu posso colocar assim, não sei, não sou muito bom de formular uma Depois pergunta. se joga depois se coloca de novo sobre o jugo dela. Não, e ela vence essa iniquidade, então automaticamente ela consegue sentir mais comunhão com Deus, essa paz com Deus, né? Então assim, até a sua oração se torna mais fervorosa, ela se sente mais próxima, o seu espírito se conecta melhor com Deus, porque você, e como é uma escolha, né? Você escolhe, então mesmo que o pecado ele queira te pegar, você escolhe, não, eu não vou pecar. Então o Espírito, né, como você está vencendo essa iniquidade, o Espírito começa a testificar. A sua consciência também fala, negócio de falar da consciência que acusa, né? Então a sua consciência se torna mais leve. Então você consegue até transmitir a palavra de Deus com mais ousadia. Ousadia, sim. Porque a sua consciência se torna a sua consciência não te acusa mais. Sim. Né? Você se torna inexcusável, né? Não, inexcusável é a pessoa que não tem como se livrar daquilo. Você se torna, então, a sua consciência se torna... Você fica inculpável. Fica inculpável. Sua consciência se torna em paz, né? E você consegue transmitir melhor, com mais ousadia a palavra de Deus. Entendi. Porque você está totalmente justificado, você sabe que você é justificado. Já o pecado é diferente, você né? vive como justificado. Já o você pecado, não tem mais a acusação. Já o pecado, você livre disso. O pecado, você, tipo, por exemplo, ocasionalmente você pecou hoje, a vida em Cristo ela é tremenda, irmão. Não tem nada comparável com a vida em Cristo. Nada. Nada, irmão. Não tem nada. Não tem droga, não tem sexo, não tem poder aquisitivo, não tem nada comparado. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Não tem nada nesse mundo. Essa vida custa caro, não tem nada. Glória a Deus. Viver com Cristo, né? De verdade, sim, Viver a vida de É igual ele acabou de falar que a vida com Cristo é renúncia e custa caro. Isso é verdade, porque parece-me que você praticar as coisas de Deus é mais difícil, é meio sacrificante, né? O início. O início? O início, porque depois que você se rende à vida do Espírito, aí você começa a viver como se fosse isso a sua vida só. É bom quando a pessoa fica bem. Aí já é mais fácil, porque você passou da luta e do sacrifício. Mas até sair dessa aí é difícil, né? Você já entrou em um nível a mais. Esse começo aí pra sair. Você saiu do nível de criancinha para o nível de adulto. É porque exemplo assim, nossa, ninguém fala, nossa, que delícia, eu tô... Exemplo assim, o que tá engrenando, vamos colocar assim, nossa, que delícia, eu vou ficar ali orando, nossa, que delícia, eu vou ficar ali... Meia hora de oração é um sofrimento eterno. Isso, nossa, que delícia, eu tá ali... Não é prazeroso, não é prazeroso. Ele fala de pessoa que fica 9 meses na igreja, 9 Mas que meses... pegou aí é diferente. Que fica, irmão, que é um monte de coisa. Que fica 9 meses na casa de recuperação, no mesmo dia já vai usar droga. Por quê? Não teve a vida com Cristo, né? Mas então depois do período então de matar... Não é engano. Ele não tem a vida com Cristo. Não, você não pode julgar a pessoa dizendo que era engano, porque às vezes é verdadeiro, mas ela não vigiou quando saiu, porque quem cuida está de pé, não caia. Olha, tem que vigiar, né? Caia. Mesmo então assim... Às vezes só foi uma falta de vigilância quando saiu. É? Não é que ela não era sincera e não era verdadeira. Sinceridade e verdade só Deus julga, irmão. O inimigo joga certo. Nunca cai nessa de querer julgar a sinceridade ou a verdade de alguém. Porque quando você julgar a sinceridade e a verdade, a Bíblia diz que a mesma forma que você julga, você é julgado. Com a medida que você mede, você é medido. Então, se você tentar julgar intenções, você está lascado. Só Deus pode julgar intenções. Aí você fala assim, você pode julgar atitudes, obras, de acordo com a verdadeira justiça. Palavra. Que é de Deus da palavra. Agora, você julgar intenções, aí tu fala assim, Deus. Na verdade, ela caiu porque ele estava aprontando já, né? Aí tu Então, fala intenção. As obras e atitudes é uma coisa, agora você julgar intenções, isso é impossível. Então, de acordo com você vai se aproximando de Deus, renunciando às práticas do pecado, você vai então se tornando mais você vai amadurecendo espiritualmente. Vai ficando mais fácil você caminhar nesse evangelho, mais prazeroso? É porque assim, vai ficar totalmente prazeroso e aí é onde você corre o perigo. Quem está de pé, cuide não caia. Porque você vai achar ridículo a pessoa crente agindo de forma incorreta. Porque você já atingiu uma vida com Deus que é diferente.
E aí você corre o risco de cair na soberba, que é onde Satanás caiu, que ele vai querer te jogar lá. Aí é hora de ser maduro de verdade e ficar na prudência, pra você não cair na soberba. Entendi, porque assim, como se torna, na verdade, até uma escolha, a pessoa pode achar que só pelo fato da escolha dela ela conseguiu vencer, né? Tipo isso. Ah, não, eu que escolhi ficar ali me dedicando na leitura, que me escolhi ficar dedicando no jejum. Lembrar que foi o Espírito que capacitou então ela. eu sou bom, eu que escolhi ficar ali horas e horas na Bíblia. Ele já caiu e não sabe. O cara que entrou por esse caminho já caiu e não sabe que caiu. Dá pra frente e vai manifestar a queda. Porque ele entrou pelo caminho da soberba. O que o Satanás usa? Ele usa as 3 concupiscências que nós temos internamente. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, que é da onde vem todos os tipos de pecados. Concupiscência é um desejo desenfreado? Isso, todos eles. Então, esses 3 são o que Satanás usou para tentar Eva lá no Éden. A árvore que era agradável aos olhos, boa para se comer e capacidade de entendimento. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida, porque seria como Deus. Então essas 3 concupiscências todos os homens têm. E aí o diabo vai usar elas externamente para fazer você cair. Nunca o diabo vai te tentar em algo que ele não saiba que você tem desejo disso. Ele não conhece teu coração, mas ele já viu as tuas inclinações por meio das suas atitudes. Peraí. O diabo tentou... Ele nunca vai tentar ninguém Você falou sem as 3 que o concupiscências. diabo tentou a Eva nesses 3. Usou as 3 de uma vez. Eva, que no princípio não tinha pecado, mas já tinha... Então a concupiscência é algo que já vem até mesmo antes do pecado ser... Não, a concupiscência dela começou com a tentação de Satanás. Ela tinha desejo de comer da árvore. Mas não era concupiscência ainda. A concupiscência não é pecado. Não era a concupiscência dela ainda. Não até é. que Satanás a tentou. A partir do pecado no homem, todos que nascem já nascem com a tendência das concupiscências. Então ela deu à luz a concupiscência? Assim como Lá ela, aconteceu, sim. ela cedeu a tentação, então ela deu luz à concupiscência dos olhos, Adão e da Eva. carne e da soberba. Isso, soberba da vida. A partir de então aí toda a natureza humana já... E aí Jesus venceu as 3. Jesus venceu as 3. Adão, o representante da humanidade, caiu no pecado por causa dessas 3, e Jesus venceu as 3. Aí a Eva se tornou... Transforma a pedra Em pão. concupiscência da carne. Lance daqui abaixo, soberba da vida. Soberba da vida não seria os reinos? Não. Lança-te daqui abaixo. Ele foi soberbo. Mostra que você é o filho de Deus. Salta daí abaixo. Sim, é mostra o filho de Deus. Ele Salta daí, Deus vai te livrar. Porque ele sabia que ele tinha... Na verdade, todas tinham a soberba da vida. Mas agora essa do saltar é a maior. E todos os reinos do mundo, ele, em um momento de tempo, lhe mostrou. Mostrou como? Os olhos. Viu? Licença dos olhos. Todos os reinos do mundo te darei se prostrado. Conceito dos olhos. Venceu a concupiscência da carne, dos olhos e a E soberba qual foi da da vida. carne? Da carne era a fome, né? A forma exata. Então, nos 3 âmbitos que ele foi tentado nas concupiscências, ele venceu. E aí, como que a gente vence? Vencendo as concupiscências. Quer vencer o mundo? Quer vencer o pecado? É as concupiscências. E realmente essas são as maiores guerras que veio do homem, né? Os olhos dele, a carne. Todos os pecados estão Tá, ligados. mas ele transforma a Sim. pedra, porque o diabo sabia que ele tinha E poder. esse é o sistema mundano, irmão. Quando a Bíblia fala sobre o mundo, é justamente as concupiscências. 1 João 2,14. E o diabo investe forte. E o diabo investe forte nisso daí, né? Mas o diabo sabia também que Jesus tinha poder de transformar a pedra em pão. Ele queria certeza de que Você Jesus estava era filho procurando de se Deus. Jesus era o Messias mesmo. Ele queria certeza de que Jesus era filho de Deus. Ele É mesmo? tinha quase certeza, mas ele Tava em queria dúvida. Ele tava em a dúvida, prova né? da boca. É mesmo? O irmão falou aqui. Ele queria a prova da boca. Aí o que fala com vocês? Não ameis o mundo e o que no mundo há. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não são do Pai, mas do mundo. Mas o mundo passa a sua concupiscência também. Mas os que fazem a vontade de Deus permanecem para 2:17. sempre. Como eu faço a vontade de Deus? Permanecendo em Cristo e viver na vida do Espírito. Glórias a Deus. A Bíblia fala, andar em espírito. E não cumprireis. E o que é o andar em espírito? Em
Então, Andai em eu espírito. tô começando a falar disso agora. Tô começando agora. Andai em espírito. Andar em espírito é você deixar o Espírito de Deus guiar a sua vida em tudo. E ele sempre vai te guiar pela palavra. Andar em espírito, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 15, 14, 17. Exato. Aí você vai ver o que é andar em espírito. Que é o andar na carne. Ó, andar em a espírito, da essa aqui carne. vai doer. Andar em espírito, você não vai se masturbar. Você não vai bater uma punheta, porque você vai estar na carne. Isso não é no espírito. Obrigação, né? Romanos 8:8. Portanto, quem está na carne não agrada a Deus. Andar no espírito, você fazer a obra do espírito. A obra do espírito é. É frutificar, deixar o Isso é a obra Espírito do trazer o espírito. fruto dele. A na alma sua da carne é vida. tudo aquilo que a gente O quer. fruto do a espírito. gente olha aqui, a gente olha a mulher Explicou aqui isso daí. com a vagina dela, isso aqui é a alma da carne. Nós está agradando, nossa carne está agradando a Deus. No espírito, isso aqui, um pastor pregando, uma palavra, um ensinamento do clero, No isso é andar em espírito, né? espírito. E assim vai. Glória a Deus. Entendi. Tá vendo? Andar em espírito não é algo assim, nossa, eu vou andar Não, em desculpa aí, espírito. velho. É viver a vida de Deus através da sua vida. Entendeu? Viver a vida de A Deus. vida dos outros, isso é coisa da carne, entendeu? A mulher Cristo matou em traindo o nós, irmão. A cara. vida do Espírito é Viver uma Cristo em vida nós. de renúncia. Tudo que Cristo faria, eu faço. Exato. Tudo que Se eu Cristo vivo uma não vida de- faria, eu Isso é não viver em faço. espírito. Porque as pessoas acham que viver em espírito é ser flutuar, né? Tipo isso. Não, viver em espírito é isso aí. Passou a mulher gostosinha com a sainha, a nossa carne vai querer olhar. Você vai, eu vou ficar em espírito. Você vai, olhou pra ela ver, tá em espírito. Você viu porque você não é cego, mas você não vai ficar Isso é andar em alimentando o desejo Deve ser dela. flutuar, ó. Ficar com fixo, né? Vou ficar assim, ó. Quando o cara fala assim, agora o cara falou assim uma vez, Luciano, vem aqui em casa que a gente vai entrar na carne. Eu falei, opa, entrar na carne, entendi. Ele é a sua carne, a gente vai entrar na carne. Minha carne é assada, aí entrar na carne. Aí nós estamos realmente na carne. Nós estamos fazendo ali, mas no espírito, comendo, né, cara? Na boa, conversando e tal, né? Não praticando as obras da carne. Exatamente. Tá na carne, mas não tá praticando a carne, né? Entendeu? Tá entendendo agora? Entendeu? É igual. Igual a gente foi hoje no Rio hoje, você viu hoje? Nós estávamos falando coisa da carne, mas a gente não pegou, se divertiu. Né? Ninguém está bebendo, a gente tem que estar usando droga, ninguém está comendo a mulher dos outros. Nós estamos se divertindo ao mesmo tempo na carne e ao mesmo tempo no espírito. Mergulhando, tirando Na foto com verdade, uma criança. não é que nós estávamos nas carnes, nós estamos vivendo a vida. A vida é natural, né? Sem pecado. Sem Se pecado. é sem pecado, você não. Vou cobrar o Pix, hein, irmão? Vou cobrar o Pix, hein, irmão? Desculpa aí. Não, tem que dar As vestes quer dizer alguma coisa? A Bíblia não prova isso, hein? Ele Como porque assim? As vestes, questão de As vestes. vestes quer dizer alguma coisa. As vestes quer dizer alguma coisa. Assim, Não, eu tô falando assim, que é questão de doutrina de vestes. Uso e costume, na verdade. Costume? Não, use costume, irmão. A igreja que tem, você pratica, que não tem, Se você você está nela, você tem que respeitar. Mas em todas elas cabe a decência. É. Isso daí também abrange, não é só. Porque aí já é obra do espírito. Aí, tipo a assim, sensualidade tipo assim, se o é mundo- obra da carne. É cultural Então, também, você né, pode pastor? ter. Cultural. Se o Jesus vem, ele Muita- vem agora, aí eu tô de bermuda. Você sobe. Mas eu tô com Você a tá minha vida vivendo a com vida Deus. com Deus, você sobe. Ah, então é porque. Né? Se tiver sem vida com Deus, você Esse fica. não gosta de cutucar, né? É, com Deus. Pode estar de- Se eu tiver de calça É verdade. social, de sapato, e não tiver vida com Deus, Jesus veio, eu Se fico. não tiver. E se eu tiver vida com Deus, eu subo. Deus, na verdade, ele vê as intenções do coração. Não é isso também? Tudo, não só as intenções do coração, as intenções também, mas as atitudes falam das nossas Ah, intenções. entendi. Vamos lá. Eu vou até ver. Então você recebe o espírito de adoção de filhos. E aí essa certeza que você tem interior é justamente o espírito de adoção de filhos. É o Espírito de Deus testificando com você. Nós somos Versículo 16. Olha lá. O mesmo Espírito dá testemunho com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Pronto. 17. O mesmo Espírito, O mesmo Espírito dá testemunho com o nosso Espírito. fala assim, não é na minha carne Não é na minha que carne vem o testemunho de que Deus. veio Vem o testemunho. testemunho. Fala assim, não é no meu corpo, Não é no meu corpo, não é na minha alma. não é na minha alma, Falei no meu espírito. é no É meu no meu espírito. Glórias a Então Deus. Deus dá um testemunho. Deus não fala, irmão. Deus não fala com carne. Pergunta por quê? Por quê? Porque Deus é espírito. Amém. Aí você vê o irmão falando, irmão, Deus falou aqui no meu ouvido. A gente entende, sabe? Que a gente ouve, irmão, quando você está numa comunhão com Deus boa, você ouve que parece que é eu falando com você aqui. Quando você Quem está, ouve assim mesmo, porque eu já ouvi quando algumas está com uma vezes comunhão assim boa mesmo. com Deus, o que é estar numa comunhão boa com Deus? Quando sua comunhão com Deus, de oração, vida com Deus no geral, está bem, e aí vai intensificando a forma que Deus vai falando com você, você vai se mineralizando no seu espírito, tem uma hora que parece que é alguém assim, que está aqui, ó, do jeito que eu estou falando. Tem gente que ouve lá no interior, dentro dela, como se fosse a própria consciência dela falando, mas Deus fala no espírito dela. Assim.
Aí ela sabe que é Deus falando com ela. Mas tem gente que ouve de voz, ouvir de voz mesmo, clara, nítida. Não parece a consciência, não parece a mente dela falando. É forma clara, nítida, você ouve assim. Mas é porque sua vida com Deus está continuamente bem. Então isso vai aumentando o nível da forma que Deus vai falando. Então tá, pastor, eu tive uma experiência assim. Calma aí, deixa eu terminar. Essa resposta. Não, é que Então, só é qualquer. calma aí, varão! Como você falou. Calma aí, varão! Eita, moço! Vai lá. Então você não está ouvindo na carne, é o seu espírito, só que o seu espírito já está mais treinado. Pelo dia a dia, pelo amadurecimento espiritual, o seu espírito já consegue discernir melhor. E a voz, quando vem, parece que está falando assim, ó. Parece que você está ouvindo desse jeito. E aí, mas não é no teu corpo, não é na tua orelha, é no teu espírito. Só que por você viver uma vida com Deus, você amadurecendo, você ir treinando a sua vida espiritual, isso começa a intensificar. E aí você vai subindo níveis de comunhão, de intimidade, de profundidade com Deus. Aí isso vai aumentando. Vai lá, era esse ponto que você queria. É, porque eu já ouvi o meu chamado, meu nome. Eu tô falando, eu ouvi mesmo. Mas sabe, parece que Bom, a alma. vou falar um exemplo aqui, ó. Eu estava me sentindo, eu pastor, dentro de mim estava me sentindo mal com Deus por causa de uma situação interna minha. E eu fui buscar Deus em oração e jejum. Na época que tinha o salão da igreja lá no Jandai. Aí eu fui buscar Deus em oração e jejum. Fiquei 4 dias trancado dentro do salão da igreja, em jejum total, sem água, sem comer, sem nada. Fiquei lá. Eu não sabia quantos dias que eu ia ficar. Eu fiquei 4 dias porque Deus me respondeu no quarto. Então, eu poderia ficar mais. Eu queria ficar mais. Quanto fosse possível. Eu queria ouvir Deus sobre esse assunto. E aí eu fui, fiquei naquele retiro. E aí do 3º para o 4º dia eu deitei já de madrugada, quase iniciando a manhã, e fui dormir. Antes das irmãs chegarem para poder lavar lá o salão, as coisas que faziam, eu ouvi Deus falando comigo. O nome do pecado, da iniquidade, para mim aquilo era uma iniquidade. E Deus falou comigo de forma clara, porque eu estava querendo mudar algo com a minha vida com Deus, que precisava melhorar, e eu queria saber o que era que atrapalhava. E Deus me falou em voz alta, o nome. Eu acordei com Deus falando o nome em voz alta. Vixe. Eu falei, pô, que você é pastor, que você é o Superman, não, mano. Tem momentos de fragilidade, tem momentos de fraqueza, e nesse momento eu estava orando que eu queria saber o que era. E Deus falou comigo o que era, de forma clara, assim. Então eu ouvi, acordei ouvindo a voz de Deus. Jesus amado. Mas o que foi que fez eu descobrir, saber, Deus querer comunicar comigo? Porque eu me aproximei de Deus. Eu quis algo a mais. Eu não estou... Deus, eu acho que eu posso melhorar. Isso aqui eu posso melhorar. Onde que é que está? Então eu queria saber o que era. Aí eu orei e Deus falou comigo. Mas parecia que era alguém gritando assim comigo aqui do lado, aqui no pé da orelha. Foi na carne? Eu sei que não foi. Foi no espírito. Mas eu estava aperfeiçoando o meu espírito, treinando o meu espírito. Eu estava vivendo a vida. Então oração, jejum, leitura da palavra, oração em línguas, tudo isso é treinamento para o seu espírito para melhorar a forma que você ouve a voz de Deus. E às vezes ele não vai falar com a forma audível. Às vezes alguém vai falar e você vai ouvir. Alguém está falando uma coisa simples do dia a dia, aí você ouve, obrigado Deus pela resposta, acabou. Porque o seu espírito está treinado para ouvir a voz de Deus, seja ela no dia a dia, seja ela de forma clara, você vai estar bom. Na oração também? Você vai perceber sim. Vai ter facilidade de perceber Deus falando. Às vezes, uma vez, Deus falou comigo, com meu filho, falando um negócio simples, que ele veio conversar comigo. Meu filho era pequeno, Samuel. Chegou, falou. Aí quando ele falou, a lágrima veio no olho. Veio automaticamente. Eu falei, Deus, obrigado. Pode acontecer isso através da palavra? Sim, também? muito. É onde mais vai acontecer. Que onde parece mais que vai acontecer, Deus chega a falar na palavra. através da você lê o versículo e isso é para você. Exato. Porque você está
buscando ter uma vida com Deus. Deus vai começar a se revelar para você. Nossa, eu li aqui um negócio esses dias aí, meu Deus. É isso aí. É, lá em... Essa é a vida com Deus. Diretamente assim, pra você, assim, pra você. você olha, eu vejo se passa. Sem mais ninguém, sem intermediário, sem pregador, sem ensinador, é ele e você. Você não está buscando a Deus para ter uma vida com Deus? É isso que ele quer ter essa vida com você. Glória a Deus. Rapaz. Deus maravilhoso. Isso aí é o Espírito testificando no seu Espírito. Mas o passo primário é quando você creu na palavra da verdade, creu. Quando você creu, você confessou a Cristo, porque recebeu a palavra. E aí, o Espírito já vem dentro de você e começa a testificar isso de você. É a fonte que salta para a vida eterna. Testificando no seu Espírito de que você é um filho de Deus agora. E agora tem os passos do aperfeiçoamento. Valeu, fala como está a situação aí, mano. Tá cheirando aqui. Resplandecendo. Não? Tá pronto. Vai servir ou vai esperar mais um pouco? Que horas são? Às 17h20. Não, depois de comer vai ter mais uma? Aí eu passo pra Mais uma de 1 hora, vocês aguentam ou não? Aguenta Bora. Aguenta. Aguenta sim. Demorou, então nós fazemos oração, dá um descansinho, come, dá um descansinho e depois nós vamos. Então eu já vou para parte de maturidade Onde cristã. parou? Qual foi o versículo? O último. 8:15 ainda, 8:15 ainda? Romanos 8:15, 16. Romanos O 8:16. Espírito testifica com o nosso Espírito. Romanos 8:16. Vamos agradecer ao Senhor, irmãos. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Queremos glorificar, Senhor, por mais esse período que passamos, Senhor, com a Tua palavra, Senhor. Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos. Queremos Te exaltar, Te glorificar, meu Pai. No nome poderoso de Jesus. Nos negarmos para guardarmos a Tua palavra, para não pecarmos contra Ti e vivermos da Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus também queremos Te agradecer, Senhor, pelo alimento que está sendo posto a este momento, Senhor. Queremos pedir, multiplica as Tuas bênçãos sobre cada mantenedor, sobre cada um dos que doam, Senhor, que Teu nome seja glorificado. Que haja uma bênção de multiplicação na despensa, Senhor. Que haja multiplicação nas panelas, que haja multiplicação, ó Deus, em tudo quanto for utilizado. Seja, Senhor, arroz, seja feijão, seja macarrão, Glória a Deus, o que aleluia. for usado, Sim, as misturas, tudo, haja Santo multiplicação para a glória do Teu nome, Pai. No nome de Jesus, nós queremos Te agradecer. Amém. 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 Vamos fazer. Dá um stop aí. Tá vendo que ia ficar contando, ó. Muito bom isso.